Olá e bem-vindos a mais um Morcecast Entrevistas. Estamos hoje transmitindo em vídeo aqui pelo YouTube e em áudio pelas tradicionais plataformas de podcast. Antes de começar, o nosso agradecimento ao nosso patrocinador, o Digitalizaí, a loja de soluções para digitalizar negócios. Se a sua empresa está em busca de soluções para se digitalizar, ou se o seu negócio é vender soluções digitais e você está em busca de novos clientes, acessem www.digitaliza.ai. No podcast de hoje, vamos subir a régua no que diz respeito ao investimento em empresas, tecnologia e inovação. A gente fala muito aqui sobre investimentos em startups, sobre private equity, sobre venture capital, sobre angel investment, sobre diversas siglas, e hoje a gente vai aprofundar aqui numa delas, que é o private equity, que é a instância mais alta do mundo de investimentos em empresas, tecnologia e inovação. E hoje conosco está aqui o Ricardo Barbosa, que é responsável pela transformação digital do Patria, que é o maior private equity da América Latina, com mais de 125 bilhões de reais sob gestão e que fez o IPO na Nasdaq em janeiro de 2021. Muito bem-vindo ao Morcecast. Obrigado, Johnny. Super prazer aqui estar com você. É uma honra. Legal. Eu fiz aqui a introdução, queria saber, antes de mais nada, me corrige se eu errei alguma coisa. O Patria hoje é um private equity ou abriu um pouco mais o escopo? O Patria hoje ele é a maior casa de gestão de ativos alternativos, né? E aí eu estou falando de private equity, aí eu estou falando de infraestrutura, aí eu estou falando de crédito e estou falando de real estate, né? Hoje, como você comentou, né, os 25 bilhões de dólares, 125 bilhões de reais sob gestão, eles estão distribuídos a uma plataforma da América Latina, né? O Patria hoje ele tem 11 escritórios no mundo, muito focados em captação. A gente está em Hong Kong, a gente está em Londres, a gente está nos Estados Unidos em 2 escritórios, e a gente basicamente atua e ativa esses investimentos na América Latina, com escritórios hoje em São Paulo, Bogotá, Santiago e Montevidéu. Perfeito. Acho que a pergunta mais importante aqui, interessante para quem nos acompanha. Eu fiz na introdução que a gente fala aqui sobre Venture Capital, sobre Angel Investor e agora Private Equity, temos também Corporate Venture. Me explica na prática, num tweet, o que é o Private Equity e depois eu quero saber a diferença para os demais. Claro, o Private Equity é um investimento em participação de empresas. No nosso caso, majoritariamente a gente tenta ter o controle das empresas, porque o Patria ele tem uma tese diferente. É uma tese de investimento em setores resilientes e uma tese de controle para conseguir imprimir o nosso pacing de M&A. Então a gente é um private equity diferentão, um private equity mais empreendedor do que muito private equity tradicional. Então basicamente o private equity ele faz cheques maiores em empresas um pouquinho mais evoluídas que já têm um track record de sucesso comprovado, já tem EBITDA comprovado. No passado falava que a gente é comprador de EBITDA, consolidador e vendedor de múltiplo, né? Então, para entender facilmente, um private equity é isso, né? Tem um ciclo lá de 8, 9, 10 anos de investimento. Hoje o Patria, né, ele é o maior da América Latina, tanto em private equity, quanto em crédito, quanto em infra e em PIPE, que é investimento em empresas públicas. E o nosso, já estamos entrando no 7º fundo de private equity, né? Então, Patria tem mais ou menos, contando desde a formação do patrimônio, mais de 30 anos de atuação. Então, no escritório são mais ou menos umas 300 pessoas. E se você olhar todo o nosso ecossistema, tem mais de 25 mil pessoas contando as nossas investidas, né? Então, a gente é um agente transformador e, mais importante, né, é um agente transformador brazuca para o mundo. Então é uma história de sucesso bacana no nosso país. Sim, muito legal. Você falou aqui que vocês compram empresas já mais consolidadas, com EBITDA, que entregam EBITDA positivo. Primeira pergunta, o que é EBITDA positivo? É um percentual ou é simplesmente ter passado ali, ter atingido minimamente o EBITDA positivo, ou tem alguma regra sobre o percentual disso da receita? Na verdade, varia muito de indústria, né? Até para você entender, o Patria, ele é um dado interessante, né? E esse é um dado da McKinsey e um dado de Cambridge Associates, né? Se você olhar, e acho que é por isso que eu falei que é brazuca e um pouco de orgulho do Brasil. O Patria, ao longo de 20 anos, se você olhar, ele tem um retorno que é o dobro da média mundial. Então, o Net retorno IRR, sobre o investimento. Sobre investimento, né, que é o Net IRR,
é 21% em 20 anos. E nos últimos 5 anos é 31%. Então a McKinsey fez um estudo e você olhar todos os emerging markets, o Pátria é a única casa de private equity e que as 5 últimas vintages, os 5 últimos ciclos de investimento, a gente foi top quartile. Então é muito difícil você ter essa regularidade, né? E essa regularidade do Pátria, ela é traduzida numa estratégia muito bem definida de onde investir, como crescer e como sair. Então basicamente a gente tem essas 4 patas, né? Captação de funding, que o Pátria é um outro dado muito importante. O ano passado, 28% do dinheiro de private equity que entrou na América Latina entrou no Pátria. 28% de toda a grana investida de private equity veio do Pátria na América Latina. Então já é né, a gente sem dúvida alguma é o maior player do mercado. Tem esse track record muito forte de relacionamento com os investidores. A gente tem mais de 300 general limited partners, né, que são os nossos grandes investidores lá de fora, e desses caras, pelo menos 60% tem 10 anos ou mais de track record de relacionamento com a gente. Então, um braço é esse de captação. O outro braço é de investir, que aí entra um pouquinho a tese. A gente olha setores extremamente resilientes. A gente está olhando health, produtos e serviços, a gente olha agribusiness, a gente olha food and beverage e a gente olha serviços profissionalizantes, né? Serviços B2B. E aí entra logística, distribuição, aí entra serviços profissionais, a gente tem teses aí de transformação, de serviços de tecnologia. E em cima desses setores, se você parar para olhar nos últimos anos o que foi o crescimento no PIB desses setores versus o país, a gente cresce 7 vezes mais do que o país em PIB. Então, só a escolha de setor e a escolha dos subsetores e onde investir por si só já é um primeiro flip dentro dessa estratégia de comprar e sair transformando e criando líderes de mercado. E aí vem um segundo passo da estratégia, que é uma M&A. Pra você ter uma ideia, a gente fez no ano passado mais de que 3 M&As por mês. Então, uma máquina de M&A, porque a gente acredita muito em entrar em setores resilientes, entrar em setores que são muito dispersos, baixíssima concentração. Através do nosso músculo de M&A, a gente consolidar os setores para criar os líderes de mercado. E aí a gente trabalha muito associativamente com os founders, que é uma diferença. Apesar da gente trazer gente experiente desse setor, a gente não tem tempo de errar, né? A gente tem que trazer gente que conhece, tem muito relacionamento no setor. A gente usa muito os founders, que não é por acaso que eles chegaram ali, né? E essas empresas, então, dependendo do setor, tem um target de EBITDA para comprar. Mas basicamente, dentro da história, a gente cria teses para criar o segundo, terceiro, quarto maior player de mercado e às vezes o número 1, número 2, como aconteceu com a Smart Fit, que é líder em contest aí do mercado. 2 perguntas. Você falou que você trabalha em conjunto com o founder, mas que ao mesmo tempo vocês compram um controle. Olhando de fora, dá a entender que quando você compra o controle, você assume ali o manche ali, que você vai assumir ali o avião, o navio, seja qual for a analogia. Como é que funciona? Essa cadeira do CEO, a cadeira de quem vai fazer a gestão, continua sendo do founder? O founder vai para um board e passa a ser um advisor? Vocês colocam uma pessoa? Como é que funciona isso? Na grande maioria das vezes o CEO é um cara de mercado, é um cara de uma empresa ou um cara que passou 20, 30 anos nesse segmento e sei lá, se você perguntar do segmento, ele vai aparecer no top of mind, os top 5 of mind de qualquer pessoa que falar do segmento, né? Então a gente tem lá ex-presidente do Martins tocando uma tese de distribuição, ex-presidente da AstraZeneca tocando uma tese de saúde. Eles sobem para a tese. Eles sobem para a tese, tá. Vão tocar a tese e obviamente o founder entende que, né, ele veio de uma organização familiar, ele chegou onde chegou, mas ele não tem esse preparo executivo, então ele senta no nosso conselho. Entendi. Ele é muito bem ouvido porque ele entende o mercado dele, né? Ele sabe melhor que ninguém como é que opera o mercado, mas a gente traz um time da primeira linha totalmente novo, né? A gente tem um modelo associativo em que existe independência dessas cabeças, inclusive às vezes independência de marca, mas tem um time ali em cima que conhece bem os caminhos, que já ralou bastante o joelho, né? E aí a gente, em cima desse processo, a gente tem uma área de gestão e transformação que talvez é um dos trunfos do Pátria. Hoje a gente é mais de 60 pessoas trabalhando a gestão e transformação das empresas. O que quer dizer? O Pátria foi lá, estudou os setores, entendeu muito bem onde entrar, conhece track record, está vendo o que está acontecendo lá fora, está vendo que tendência está vendo para cá.
resolveu fazer um determinado investimento, estudou as teses e começou a nossa jornada de 10, 15 M&As para fazer esse líder. Uma vez que fechou essa tese, a gente em casa tem um time de gestão e transformação que trabalha nesses dois pilares, né? No lado de gestão, a gente tem a figura do Operating Partner, que são ex-grandes executivos que são chefes dos CEOs. Então eles estão dedicados para ver o P&L daquela vertical. Então tem um responsável pela P&L de serviços e saúde, tem um responsável pelo P&L de agro, responsável pelo P&L de food and beverage. Então são caras que conhecem muito esse negócio e ajudam a gente também com caminhos. E aí nós temos um time de transformação, que é o time de Value Creation. Que a nossa ideia, eu brinco que chegou a graneiro, né? A gente, no estágio de avaliação da empresa, a gente veio com um playbook, já vem com um roadmap desenhado para o que fazer em 7, 8 anos. Então esse equity story da empresa, ele é totalmente desenhado no começo, e aí a partir do D+1 a gente vai para a execução. E a execução muitas vezes é criar foundation, criar plataforma de integração, porque imagina um CEO que engole 2 ou 3 empresas por ano. Né? Então, basicamente, ele é um malabarista, né? Diferente de eu estar numa Big Corp que faz poucas aquisições, ali é muito agitado. Intensivo. E a nossa missão aqui é afunilar e tirar a entropia, tirar o atrito, né? E fazer com que a coisa cresça da forma mais rápida possível, mais estruturada possível. E quando vocês olham que o mercado pode ser consolidado por aquisições e vocês partem para isso, vocês escolhem a primeira empresa que vai ser, vamos dizer assim, a ponta de lança, né? E aí depois você vai consolidando. Na tese, normalmente você já tem mapeado tudo, já está tudo meio engatilhado para o movimento ser síncrono, ou vocês entram primeiro num player e aí a partir dali começa a desdobrar a estratégia? Começa muito antes. É uma coisa super interessante que eu me surpreendi quando eu entrei na empresa. Eu tenho 2 anos de empresa, né? Uma tese, ela começa 1 ano e meio, 2 anos antes. E é interessante, 1 ano antes de você fechar o primeiro deal, você já tem um CEO, você já tem um CFO, e já tem um CTO, que é uma figura do Patria, que é o Chief Transformation Officer. No nosso mundo de digital, muito é o technology, né? Sim, sim. Então, esse Chief Transformation Officer, ele é dono do roadmap. Então, essa turma aqui trabalha com consultorias estratégicas, consultorias para diligência operacional e com o nosso time para desenhar esse roadmap e fazer esse pipeline. Então, óbvio que pode aparecer, né, ao longo dos 7 anos alguma coisa diferente, mas esse pipe de M&A e o pipe de transformação, 80% a 90% dele é construído antes da primeira aquisição. Eu ia te fazer uma pergunta aqui sobre a diferença de um private equity para um venture capital, para um angel investor e coisas do tipo. E eu acho que vou fazer a pergunta aqui, mas é interessante que com o que você vem trazendo aqui, já começo a imaginar algumas coisas na prática. Então, quando eu penso hoje um angel investor, até um venture capital, eu acho que esse trabalho antes ele acaba sendo um pouco mais reduzido e simplificado, talvez até porque eles são mais horizontais, investem muito mais em empresas, acreditando que pode ter muita mortalidade no meio do caminho, aquela tese, né? Vou investir em várias, algumas vão ficar ok e poucas vão pagar a tese inteira. Entendo que um private equity, pelo tamanho do cheque, o tamanho do negócio e tudo que vocês colocam de energia, não faz parte da tese de vocês que alguma coisa vai morrer pelo meio do caminho. Entendo que a ideia é que todas possam chegar até o final, é isso? Exato, esse é uma medição de assertividade, né? Tem um indicador ali que eu não posso revelar, mas a fórmula secreta. A fórmula secreta, mas o Patria, olhando, né, como eu comentei, que ele está sempre top quartile, ele está top quartile não é porque ele deu 2, 3 grandes porradas, é porque ele não perdeu 2, 3 grandes porradas, né? Então, o segredo desse jogo é um segredo de regularidade. Então, é muito diferente, né? A boca do funil, né? O angel, o cara olha com risco enorme e ele olha basicamente para as pessoas que estão ali, né? Fala assim, poxa, esses caras são bons, esses caras estão no caminho certo, eu vou investir no time. Aí você vem para o VC, né? Quer seja mais early ou menos early, ele já começa a olhar o produto, ele já começa a olhar o fit, ele já começa a ver resultado de crescimento, não está olhando EBITDA ainda, ele tem um cheiro de que fala assim, ó, você vai tracionar. Então vamos comprar mercado muito rapidamente para conseguir fazer o break-even desse cara lá na frente. O Patria, ele já entra num estágio em que já começou a tracionar e você, na verdade, consolida mercado. Então, esse negócio do vai dar mercado já é um given. Não, esse cara já é o 2º ou 3º player da região dele, então vamos juntar dentro da tese que a gente vai fazer esse mega gigante. Então, o desafio aqui é em menos em dar certo,
o conceito e mais em integrar e capturar as sinergias. Né? E conseguir ser esse player relevante. Exato. E aí todo mundo fala, poxa vida, mas dado isso, tem espaço para inovação? Dado eu ia isso, chegar nesse ponto. Acho que é a pergunta que você vai me fazer. Né? Parece um negócio tão metódico. E é interessante, a gente tem playbooks ali dentro, né? E passo a passo. E eu acho que é isso, né? Eu falando um pouco do meu mundo antigo de Samsung. A empresa não é porque ela é organizada, cadenciada, com um monte de playbook, que ela não é rápida. Né? A Samsung, para aprovar qualquer coisa, eu tinha lá 6, 7 pessoas para aprovar. Puxa, engessa? Não, os caras aprovavam em um dia. Todo mundo entende a urgência do negócio, mas todo mundo está alinhado. Então, ali, dentro desse conceito, né, desse playbook de transformação, a inovação ela entra com um papel primordial. No passado, era um negócio meio difícil de pensar. Né? Você tem uma tese de 7, 8 anos, você não tinha cloud, você não tinha analytics, não tinha nada. Basicamente, o que era de tecnologia? ERP... integração do ERP, porque você precisa ter um controle financeiro sofisticado e vender um controle sofisticado. E basicamente centro de serviços compartilhados, né? Porque você compra a empresa A, a empresa B, a empresa C e todo mundo tem os admins ali sendo feitos por alguém, então você montava uma grande central de serviços compartilhados. Isso é 1.0 desse conceito de value creation. Né? Aí vem para o nosso mundo de tecnologia, onde hoje você migra serviços para cloud é barata, gestão de dados é barato. Então, dentro desse conceito, uma transformação que você imaginava que fazia em 7, 8 anos, naquela história do prefeito, né? Se você faz algo em mais de 3 anos e meio, ele não faz porque ele não corta a fita. Né? O pensamento era o mesmo. Sim. Então, como você consegue fazer o foundation de uma transformação muito rapidamente em 1 ano e meio, 2 anos, e pivotar essa transformação em 3, 4 anos, os últimos 3 anos de tese você já está monetizando. Então a transformação digital começou a ser interessante nesse conceito, foi onde eu vim, né? Eu sou dentro da área de value creation a funcional mais nova, né? E a gente vem com uma incumbência muito forte de trazer eficiência, ou seja, no final do dia isso ainda é uma corrida de acúmulo e geração de EBITDA, só que o digital tem shortcuts, aquela história de racionaliza o processo, a gente fala assim, não, robotiza, tira pessoas ou passa para o consumidor fazer. Sim. Então tem uma série de coisas, né, que você fala, para com isso, né? E mudar a tese, porque assim, olhando de fora, tá, penso em private equity, até o próprio Pátria, em investimentos mais em infraestrutura, coisas fabris, né, algo um pouco mais bruto assim do mundo dos negócios. E a gente acompanha vários mercados que já foram isso, virando mercado de serviços. Então, você tem, por exemplo, empresas de estacionamento se reposicionando como empresa de serviço de logística e mobilidade urbana. Você tem empresas imobiliárias trazendo um layer ali de locação, também indo para uma camada de serviço. Enfim, são vários exemplos aqui de empresas. Tem até, outro dia eu estou conversando com um amigo meu que do agronegócio, comprando um caminhão, falou que hoje em dia, caminhão você pode não mais... As a service, né? Caminhão as a service. Então, na verdade, você tem um serviço e tal. Quando você olha uma tese do private equity de consolidar mercado, existe só este olhar de eu vou consolidar EBITDA, vou consolidar mercado, vou ter uma eficiência ali de custo, vou melhorar EBITDA, ou você de repente olha para uma tese e fala assim, eu vou pegar esse mercado que na verdade a proposta de valor é essa, vou juntar um monte de gente, mas vou botar em cima disso uma outra empresa que não tem nada a ver com isso, enfim, falamos aqui de caminhão, vou comprar 3 montadoras de caminhão, mas vou também fazer um M&A de uma empresa que não é uma montadora, que é uma empresa de serviços, para botar esse layer em cima e a partir daí não só ser o maior player de venda de caminhão ou de imobiliário, de estacionamento, seja lá o que for, mas aí fazer um impacto um pouco mais profundo. Faz sentido? Esse é o meu segundo braço. Boa. Então assim, essa é a minha segunda missão e a missão que eu mais gosto. Esse é o meu tesão, né? Transformar e criar a plataforma. Ou seja, um braço é aquele de acelerar a engrenagem, tirar o atrito que é a digitalização. O outro braço, que a digitalização olha em trazer mais EBITDA. O outro braço, ele olha para múltiplo. O que mais eu consigo? E a coisa mais interessante é que você fala, puxa, mas dentro de um private equity, por que eu não VC? O Pátria é um playland. Por que é um playland? Qual que é o grande desafio de VC? Ele é criar um produto e fazer que ele tenha track record, para ver que ele tracione. E para isso eu tenho que comprar mercado e botar um monte de dinheiro. Quando você entra no Pátria, você já tem mercado. Cada tese nossa tem lá 50 mil clientes, 200 mil PDVs, 300 mil farmers. Então você olha assim, eu dou break-even para qualquer startup que tem um produto bom, porque você tem mercado. Né? E eu consigo, dado o meu business tradicional, que é o core, né? Eu não vejo digital, puro digital, sem ter um omnichannel para verticalizar e materializar. Então, dado o meu core, eu subsidiar a plataforma é peanuts.
Puta, eu tenho uma plataforma as a service de X reais por cabeça, o cara me deixa um ticket médio de 80 pau. Então, eu compro esse negócio. Então, é muito fácil fazer acontecer. Então, quando você vê isso, e acho que a coisa mais legal, e tem uma empresa nossa que está indo muito a mercado e falar o que está fazendo, o LinkedIn está bombando, nesse negócio de agro, né? É uma empresa que eu entrei 2 anos atrás, hoje ela fatura o dobro em 2 anos. É crescimento de startup, né? O agro E já era um player relevante, né? Uma coisa é uma startup crescer nessa velocidade, outra coisa é um player... Era um negócio de 4 bi, hoje já vende mais de 8 bi. Então, assim, e tem muito espaço ainda para crescer. E quando eu olhei, né, eu entro com essa cabeça de transformação digital e eu tenho 2 momentos. Eu tenho um momento de ajudar a desenhar uma nova tese, que é trabalhar com um time de estratégia, de investimentos e trabalhar o value proposition do digital, ou seja, o que mais? Né? Além do marketplace, além do commerce, além da robotização dos processos, o que mais? E eu tenho um momento em que as empresas já existem, tem 3 anos, 5 anos, e tem uma saída e eu tenho a missão de olhar o que dá para fazer, dado a empresa, o setor, na demanda do mercado por essa necessidade de plataformatizar e o tempo de fundo. Né? Também tem uma empresa que está há 2 meses de sair, você não tem muito mais o que fazer. Tem empresa que está há 7 anos de sair, você consegue desenhar um roadmap. Então, quando eu entrei, eu me deparo com um portfólio de vários players que estão crescendo absurdamente nos seus respectivos setores e me deparo com uma empresa do agribusiness chamada Lavoro, que é esse monstro, o agribusiness, carregando esse crescimento, e a empresa que tem lá 70, 80 mil farmers cativos. Que esse cara usava a nossa empresa para comprar adubo, fertilizante, 50, 40, 50% da carteira dele ele deixava com a gente, mas em 2 episódios, safra e safrinha. Aí eu falei, caracas, você tem 70, 80 mil caras gastando o ticket dele, metade do ticket dele anual contigo, e larga o cara. Eu falei, isso não é uma empresa de distribuição de insumos agro, isso é uma agribaba. Eu tenho 70 mil caras... Gostei do agribaba. É um agribaba. E o mais legal, né? É um marketplace, focado no buyer e não no produto, né? O que mais ele precisa. Exatamente. Assim, eu estou na América Latina, estou num diferencial que o mundo nos reconhece, eu tenho lá 70 mil caras tracionando na nossa operação. E eu chego para esse cara e falo, poxa, eu vou criar uma jornada de engajamento, de planejamento, de auto-replenishment. Eu não vendo mais. Se ele planeja comigo, eu só faço auto-replenishment. Né? Ajudar o cara a aplicar, monitorar, vender, né, cara? Se eu não trabalho o sellout, eu não trabalho o sell-in. Então, entra todo esse mundo, aí em cima disso entra o mundo de crédito agro. Que aí eu sei quanto esse cara vende, o que ele gira, como ele maneja, meu credit scoring é melhor do que de qualquer outro, cara. Sim. Então eu faço o que é bom fica comigo, o que não é bom eu faço um leilão, porque o cliente é meu. Né? E aí uma bacana ainda, que assim, puxa, como é que eu engajo esse cara? Foi onde entrou a Lia, que é a BIA da Lavoro, né? A Lavoro Inteligência Artificial, que você engaja esse agrônomo ao longo da jornada por voz. O cara tá no meio da safra, naquele puta sol e um celular mais ou menos, como é que ele interage com você? Perfeito. É por voz, né? Então é muito bacana que a aplicação, você tira uma foto da safra, ele identifica uma praga e já te posiciona no marketplace para saber qual é o remédio e o vídeo de como aplicar, e te aumenta o crédito caso você não conseguiu comprar. É tipo o Shazam do agronegócio. É isso. Ouviu a música, essa é a música e é aqui que você vai escutar. Esse conceito de WeChat, né? Sim. Cara, e por aí vai, né? Então, exemplos... esse daí é um exemplo menos trivial, mas você pega lá a própria Smart Fit, né, cara, na pandemia. Bicho, é o personal trainer digital na tua casa, né? Eu ia chegar lá, porque eu acho que o mais bacana é isso, né, de botar esse layer e de virar ecossistema e plataforma, porque realmente o business que você vai para múltiplo de EBITDA, você está buscando eficiência, mas a hora que você transforma um negócio num ecossistema, numa plataforma, mudou completamente o mindset, assim, vira a chave. E eu ia falar exatamente sobre eles, porque o business de academia foi isso, era um business ali de, imagina, real estate, né? Real estate, era locável. Você tá falando o seguinte, a gente loca um espaço e a gente subloca horas daquele espaço para pessoas que vão fazer. É quase aquele lá de guarda-móveis, né? Então, é um business puro de real estate. E aí você põe ali um layer de serviço de saúde. Só que aí teve uma pandemia e você teve que mudar o negócio.
Eu acompanhei um pouco até como cliente, mas aí passado tudo isso, o que sai do outro lado? De repente sai uma empresa que ela pode ser menos uma empresa de real estate, mais uma empresa de serviços que tem o real estate como um dos negócios, e aí uma expansão internacional que no negócio de real estate ela é mais, demanda mais investimento, é mais demorada. Quando você vai para um layer de ecossistema e plataforma, você pode expandir isso e aí, imagino eu, ir para múltiplos que explodem desse mundo tech de ecossistema. Acho que o grande aprendizado é que sai uma empresa com um LTV muito maior, né? A empresa que conhece mais o cliente retém mais o cliente, porque antes você tinha premissas, né? E você não ouvia o cliente, você fazia o cliente se deslocar para ir para aquele lugar treinar. Eu era um tipo de persona que eu falava assim, cara, 40 minutos de trânsito, dificuldade de estacionar o carro, você tem que treinar. Muitas vezes, dependendo do horário que você ia treinar, na hora do almoço, você tinha que almoçar, correr, aí você vai, toma banho, volta, você olha assim, você fala, cara, é incômodo esse processo dentro do nosso dia a dia. Então, o que eu posso levar para minha casa, para fazer em casa e usar a academia para fazer alguma coisa que eu não tenho condição de levar para casa? Aí vem o conceito Peloton-like, né? Porque eu vou para academia, gasto todo esse tempo que eu comentei para ficar 40 minutos pedalando. Sim. Pedala em casa. Para ficar na esteira, faz esteira em casa. Agora, eu vou fazer um exercício direcionado de musculação, eu não tenho condição de fazer em casa, mas você não faz todo dia. Então, você dá uma conveniência tão grande para o usuário no final do dia, que você ganha o cara. Você está dando canais, está dando alternativas, né? Então, o business nasce com uma premissa e o digital vem desafiar essa premissa. E o legal é que ele desafia essa premissa do consumidor para dentro, porque a empresa está acostumada a desenhar o processo para fora, né? E entra dentro do carro, né? Da jornada. Falei carro ali porque eu pensei na Volkswagen. Esse projeto do carro da Volkswagen foi um projeto que eu fiz no meu mundo anterior, na IBM. E a Volkswagen entrou muito atrasada. A Fiat tinha feito um monte de coisa, uma série de gente fazia um monte de coisa. Eu lembro um papo lá com o presidente, ele falou, mas e aí, como é que a gente entra nesse negócio? Eu falei, diferente de todo mundo. Porque a resposta que todo mundo dava é colocar um appzinho e perto do posto de gasolina te dar um QR Code para desconto. Eu falei, mas isso aí Ipiranga já faz. Qual é o pain point do cara que está dentro do carro? É entender o carro. Quantas pessoas entendem o carro? Então conversa com o carro. Foi onde que criamos o conceito do manual cognitivo, que explodiu do Brasil para o mundo, foi para os Estados Unidos, foi para a China. Por quê? O pain point do usuário ali dentro era entender o carro, saber como é que ele fazia operações básicas, como é que troca um pneu. Quantas mulheres não sabem como é que troca o pneu, né? Como é que eu conecto com a minha seguradora e troco uma bateria online? Eu tenho que ir numa concessionária. Então, cara, é começar a resolver problemas simples do dia a dia das pessoas e dar caminhos e alternativas que estão levando para um estágio maior de praticidade e comodidade. Aí você pegou o cliente e travou. Então a gente está fazendo, se fala na área de saúde, um negócio muito louco. A gente tem a maior rede de clínicas oftalmológicas da América Latina, que agora está virando uma rede de clínicas especializadas, multi-especialização. Então tem oftalmo, urologia, ortopedia. E quando a gente começou a falar de digital, aí eu lembrei dos meus pain points. Esse é o legal, né? Eu sou um bicho viciado em design de serviço, né? Então eu olho aquilo e falo, peraí, eu nunca gostei de ir numa clínica fazer uma consulta porque tem aquele negócio, né? O tempo de transporte, 50 pilas para estacionar um carro, 30 minutos, o cara olha para tua cara 10 minutos na consulta e fica escrevendo um papel em branco. Pá. Eu falo, cara, como é que eu faço essa clínica sair fora da clínica? E olha o múltiplo desse negócio, porque quando você cria uma plataforma, esse negócio é maior do que o teu real estate. Não, a plataforma da Smart Fit é maior que a Smart Fit. A plataforma da Lavoro é maior do que a Lavoro. A plataforma da Opti, que é a clínica fora da clínica, é muito maior do que a Opti. Se o cara não quer ser comprado e entrar na tese, ele usa a minha plataforma. Isso ninguém reinventou a roda, né? O sistema do Objetivo já fez isso há muito tempo atrás. Né? E aí eu queria fazer... Então, a gente falou sobre tudo isso e eu queria voltar então. Porque a gente falou o seguinte, a tese do Private Equity e do Pátria é consolidar. Então, ali aprova uma tese, tem um valor, vamos para aquisições, 10, 12, 15 aquisições que consolidam o mercado. E a gente falou aqui de botar um layer de serviço que transforma isso em plataforma. Aí, uma pergunta... Poderia ter uma tese onde você não precisa comprar 10 empresas e uma única vira a plataforma e você consolida o mercado via plataforma e não via aquisições? Onde você fala o seguinte, olha, eu tenho um grande player aqui,
eu vou botar o dinheiro, em vez de botar o dinheiro nas aquisições, eu vou para essa tese de ecossistema ou de plataforma, porque daí os demais players, eu não preciso fazer um movimento de M&A, mas eu posso atrair eles para dentro. Então você bota muito mais um layer de você ser o horizontal ali do marketplace, da plataforma, ecossistema, seja lá qual for o nome. Tem algum exemplo disso? Faz sentido? Talvez a SmartFit ou a SmartFit teve aquisições também de outras redes antes de virar esse layer de plataforma? Não, lá tinha muitas aquisições e muito orgânico, né? A empresa expandiu muito organicamente porque muitas vezes não tinha muito o que adquirir e era mais rápido de expandir. Mas é um conceito interessante que a gente vai se deparar e eu acho que depende muito da maturidade do segmento do mercado que você entra. Né? Então, tem um lado que é o equilíbrio, ou seja, se eu criar uma plataforma e conectar todo mundo, eu começo muito mais asset light, mas tem um lado do CAC. Então Sim. Tem esse balanço. Né? Quando eu tenho via M&A o mercado e vou consolidando, e aquele negócio do chicken egg, né? Então, quando eu tenho o mercado e estou colocando na plataforma e vou trazer parceiro, você chega para o parceiro, a gente montou vários CVCs, e é muito interessante que muitas startups chegavam para a gente e falavam assim, aceitavam, às vezes, a gente nem colocar um cheque, a gente inverter, a gente dava volumetria para ele, porque o cheque ia para comprar cliente. Então, a gente dava o cheque, dava a volumetria para a startup, e a startup se encaixava na gente, porque a gente acaba sendo um financeiro estratégico. Então, eu acho que o futuro desse negócio é um equilíbrio, porque para você fazer uma plataforma e fazer ela virar, né, o modelo iFood, são toneladas e toneladas de dólares que estão sendo colocadas ali. No nosso negócio, acaba sendo muito arriscado criar uma rampada como um iFood. Então, eu consigo tentar balancear o real e o digital e tentar ter alguma coisa de retornos intermediários. Vai ser talvez um múltiplo de saída do iFood? Não, mas tem aquela questão da regularidade. Perfeito. O Pátria é um negócio super bacana, né? Que você pega, eu comentei que os nossos retornos são o dobro da média se você olhar 20 anos, se você olhar 5 anos. E o mais interessante, assim, é o dobro da média com uma alavancagem financeira quase zero. A gente tem a missão de fazer as empresas crescerem com dívida zero. O Pátria não gosta. O Pátria é banqueiro, entende esse mercado maluco, né? Que estava CDI a 5 e virou 13. Então, a gente trabalha muito forte com baixíssimo endividamento e muita alavancagem operacional. E a alavancagem operacional é isso, né? É velocidade de transformação, experiência. Então, é muito difícil chegar e falar, vou fazer um all-in muito arriscado, porque ele tem uma reputação, e a gente quer continuar sendo top quartile todo vintage, isso é o que é a nossa bandeira, porque quando o cara lá fora vai fazer uma alocação, ele olha, é igual a gente, né? Fala assim, pô, aonde é que eu vou colocar? Talvez o risco ele não quer comprar na América Latina. Sim. Então tem um pouco dessa cabeça do investidor global, não? O risco ele compra nos Estados Unidos, o risco talvez ele vai comprar na China, o risco vai comprar no Israel. Na América Latina ele talvez tenha uma reticência maior a risco. Não estou falando de um... O próprio SoftBank, olha o quanto ele coloca aqui, olha quanto Sim. ele coloca mundialmente. Né? Então, a gente já sabe que a gente vive num ambiente mais complexo. Então, o próprio ambiente mais complexo... Ele o ambiente também já é o risco. O ambiente já é mais arriscado. Senão é o risco exponencial, é o risco do negócio no risco do... E para o bem e para o mal, porque é engraçado, por aqui já ser um risco e para a gente já saber lidar nisso, a gente é muito mais resiliente às ups and downs Sim. de mercado. Então, o que acontece no mercado global, a gente sente menos. Cara... Mais uma chuva, vamos pegar o guarda-chuva e vamos pra rua. Né? Não é aquela coisa, nossa, vai chover. Sim. Tá acostumado, né, cara? Na verdade, você já tá molhado e nem percebeu que tá chovendo. Né? Me dá aquele guarda-chuva e vamos pro mato, né? Deixa eu trazer um outro ponto aqui, aí só seguindo o último ponto aqui desse assunto. E aí essa consolidação, ela precisa ser horizontal ou ela pode ser de certa forma vertical? Vou dar um exemplo aqui. A gente estava falando do desafio, né? Você citou o CAC, ou seja, você vai começar a ter a plataforma e tem que ir atrás da audiência. Eu vejo 3 layers assim. O layer da empresa que tem o produto ou o serviço, seja lá qual for vendido, comercializado. Aí você pode ter um layer de uma camada tech. Então vou pegar aqui o exemplo da SmartFit, né? Você tem ali as academias. Tá? Você tem uma empresa que tem academias, tal, você sai comprando mais academias, mais endereços de academia. Aí você precisa ter ali uma plataforma. Poderia ir para aquisição, sei lá, de um Strava, de um Runkeeper, ou seja, de um aplicativo, um MyFitnessPal, um aplicativo, uma plataforma já existente.
E aí depois você tem esse layer de ir atrás do CAC, e aí tem um ponto que eu tenho acompanhado muito, as empresas de mídia são empresas que estão sofrendo muito. Não à toa a gente vê grandes empresas, né, Abril, o grupo Editora 3, tal, sendo vendidas para empresas de negócios, porque o business de monetizar a mídia pela mídia é meio desafiador. Mas na mídia você tem ali audiência. Você fazer uma análise vertical, onde você parte de uma empresa, onde você tem a estrutura de produto e serviço, compra um layer de tech, onde você faz a transformação e de repente compra um player de mídia que já tem audiência e talvez seja o mais barato, né? Ele tem ali a audiência, mas talvez na análise ali de múltiplo seja o mais barato, porque tem um maior desafio de mercado. Aí você blocou, você tem lá o alicerce do produto e serviço, o layer da transformação e em cima o CAC. Faz sentido esse modelo? Muito. E a gente está avaliando. Lá no meu mundo antigo, lá da EX, a gente já via isso, né? Uma transformação, um negócio de plataforma, ele existe com o mundo tech, o mundo plataforma e o mundo físico, né? Então, quando você olha esse modelo, a própria Smart fez uma aquisição que é a Queima Diária, que é um play totalmente asset light, um monstro que ele segmentou clusters muito bem feitos, sabe? A mulher que acabou de dar à luz e quer entrar em forma, então ele tem um treino focado, exaustivo em cima daquilo. E uma máquina de venda digital. Então ele não precisa da Smart Fit para existir, mas ele complementa muito bem esse conceito. Então saiu do mundo hard, criou as plataformas delas, né? Criou lá a Smart Nutrition, criou toda a parte do concierge digital e comprou a Queima Diária também para pegar um nicho diferente. E aí você colocou um negócio, né, que é o terceiro pilar da plataforma, que é lá, você tem lá a tecnologia, você tem o físico e você tem o engajamento, né, que alguns começaram plataforma por aí, e-mail e chat, e outros acabaram indo até aí, tipo Magalu, né, que puta, eu comprei todos os caras que falavam de celular, porque a hora que o cara tá tentando entender a diferença do A para o B, já tá no meu parquinho, eu já tô sabendo. Então, esse lado, na verdade, para quem quer plataforma, ele é fundamental. Porque assim, qual que é a briga, né? É para atrair o cara, reter o cara, conhecer o cara aí entre o AI, né? Porque quanto mais tempo ele passa na minha sala, mais eu converso com ele, mais conversando com ele, mais tenho chance de entender e oferecer a coisa certa na hora certa para o cara. Então, é um pouco nesse conceito que entra muito a Startse dentro da nossa tese, do nosso negócio, que é uma boca de funil fantástica que traz as pessoas e, na verdade, capacita as pessoas para pensarem com essa nova cabeça, né? desse novo mundo. Acho que é o conhecimento agora, né? Acho que muito feliz, né? Essa terminologia do knowledge, né? Sim. Então, a gente, sem dúvida alguma, né? No negócio da Lavoro, que a gente está criando esse Connected Farm, a gente está acoplando, né? Engajamento, curadoria, informação, inclusive acoplando um play que a Startse adquiriu de uma vertical de agribusiness. Por quê? Eu tenho que ensinar esse cara a ser produtivo. Não é, o cara que é muito produtivo, é empresário, ele não é o cara que se beneficia muito da plataforma, ele tem acesso. Agora a gente tem uma base de milhões de fazendeiros médios que esse cara não sabe como é que ele faz a gestão do negócio, ele não sabe como é que ele deixa de usar um adubo X para usar um biológico, ele não sabe olhar a produtividade, ele faz o negócio do jeito dele, mas a gente consegue entender e abrir a cabeça do cara, e abrir na cabeça do cara você roda a plataforma como um todo, né? Porque o ser humano, o desconhecimento leva ao medo, né? Então é muito importante esse lado da mídia, né? O lado do conhecimento, para dar um pouco de segurança. E é um pouco do Pátria a minha gestão de transformação, né? Como é que eu consigo olhar para esses caras, né? Eu brinco que eu entrei no Real Madrid. O cara ganhava todo o campeonato. Como é que eu entro nesse vestiário dos caras e falo, moçada, Zidane, dá para fazer mais 3 gols? Né? É meio difícil, os caras olham para mim, quem é você, cara pálida? Então, a primeira entrada que a gente fez ali, e foi muito interessante, eu criei um Digitalks. Que eu pegava todo mundo ali, toda quinzena, vamos falar de tecnologia, vamos falar de conceito, vamos falar de experiência, vamos falar... Porque se esse cara começa a entender e fazer o lé concré, eu exponencializo a minha força de transformação, porque sozinho não vou fazer nada, né? Então, comecei pelo conhecimento. Pô, e você ajuda todo mundo com a tua pílula aí diária, né, cara? Eu fico escutando no carro. Você gosta? Você acompanha? Pô, que legal. Pô, o que eu posso usar para influenciar ali na ponta? Porque o nosso trabalho é isso, né? Eu brinco que a gente é colecionador de agulha em bunda de elefante, né, cara? Tem que ser... Não adianta, cara. Tem que ser lugar cirúrgico, senão a gente não move o bicho, né? Boa. Então vamos chegar lá, e aí foi bom que você já deu até a introdução. Para quem está acompanhando a gente aqui, não sei se é óbvio, mas
o Patria fez um investimento estratégico na Startse, começo do ano, certo? Virada do ano? Foi ali, finalzinho do ano passado. Final do ano passado. E aí eu queria entrar um pouquinho nesse tema. Começando por você, qual foi o seu papel, e aí depois eu quero aprofundar. Acho que a gente acabou dando um teaser aqui de alguns pontos, mas eu acho que é super interessante entender, porque não só eu, acho que o próprio mercado olhou isso diferente, né? O que está acontecendo? Tamanho de negócio, pelo que eu entendi, não foi uma aquisição de controle, um negócio completamente paralelo. Então, primeira pergunta, aonde estava você neste projeto? Cara, é muito engraçado que a nossa conversa com o Startse começou na minha empresa anterior, né? Eu tocava lá essa área toda na América Latina da IBM de transformação digital, e eu vi o trabalho que o Júnior e o time faziam, um trabalho incrível de começar a tentar mudar o mindset do mundo corporativo. E eu precisava daquilo, né? Porque no final do dia, para vender transformação, você precisa que a pessoa tenha o mínimo de conhecimento do que pode ser o ponto B. Né? Então, eu fui bater na porta da Startse e bater um papo com o Júnior e falar assim, Júnior, como é que a gente junta as forças e não sei para onde vai dar dentro de uma corporation como a IBM? Era meio complicado, eu querendo fazer negócio com a Startse, eles comprando a Red Hat, então é meio desproporcional, né? Então a gente queria estar namorando ali porque eu vi isso como uma boca de funil muito importante, né? Porque o maior desafio para uma transformação digital é cultura. Se não vem lá de cima, não acontece, né? Sim. Vira um monte de puff, tá todo mundo acostumado a... Então, mesa de ping-pong, pebolim, chopeira. Então, e aí destrói o nosso conceito, porque é um negócio muito sério, um negócio que dá muito resultado. Uma coisa engraçada que outro dia eu vi, pegaram o e-commerce, e aí pegaram dentro do e-commerce, criaram ali uma área do e-commerce que era o kit transformação digital, que era para você comprar no e-commerce a mesa de ping-pong, o balanço, a rede, o puff, a chopeira e a geladeira de cerveja. Pronto! Você conseguiu comprar no e-commerce a transformação digital da sua empresa. Fantástico. Eu falei, é quase isso, né? É a cabeça do empreendedor. Não é? Eu achei fantástico. Esse mandou bem. Esse mandou bem. Então, veio esse conceito lá e quando eu venho pro Patria, o Patria chega tudo no Patria, né? Então, o Patria é um grande polo de atração de oportunidades de investimento. E aí um dos sócios se aproximou e veio comentar comigo, pô, Ricardo, você está aqui para ver transformação digital. Há algum tempo a gente conversa com o pessoal da Startse, a Startse teve uma outra imersão junto com o Patria que ela fez. Você quer olhar esse negócio? Eu falei, puxa, eu já conheci o Júnior, vamos para dentro. Então meu papel muito ali foi ajudar a dar o link. Ou seja, criar... Mas na época a Startse como prestador de serviço. Como prestadora de serviço. Ainda não estava dentro de uma esteira de M&A. Não, a Startse já tinha feito alguns cursos, tinha falado com o board do Patria. Esse trabalho que ele faz com o mundo corporativo, o Patria já tinha ido beber nesse mar da Startse. Então, quando eles vieram comentar, né, dessa aproximação, eu falei, puxa, tem samba aí. Porque olhava para mim, né, eu falei, eu tenho que transformar hoje 25 empresas. E o maior entrave dessa transformação não é o ritmo frenético que a gente faz de aquisição, de integração. O maior entrave é o CEO, cultura, a cultura. A gente brinca que é a coragem corporativa, né? É a coragem de desafiar. E a coragem ela vai ficando menos arriscada a partir do momento que você conhece onde é que você vai pisar. Né? Aquela vez, eu vou pular a primeira vez, eu morro de medo. Depois que eu já pulei a primeira vez, eu melhoro o que saiu de errado e vou embora. Né? Aí você já começa a querer pular direito, dar mortal, querer fazer. Exatamente. Na vida tudo é assim. Sim, né? Sim. Então a gente começou a conversar com a Startse, aí eu olhava para a Startse não só como uma aceleração do nosso portfólio, né? Ou seja, eu tenho que transformar o conceito, a nossa missão é melhorar o TIR, né? Ou seja, quando você vai fazer um investimento de um fundo, você tem a taxa de retorno e tem o múltiplo de saída. O múltiplo da saída, o Patria sempre sai muito bem. Taxa de retorno depende de quão rápido você deixa a empresa pronta para ela sair. Sim. Então, se eu levar em 7 anos, que é o tradicional do fundo, eu vou sair com uma taxa interna de retorno que é prejudicada pelos 7 anos. Agora, se eu fizer tudo isso em 3, eu dobrei a minha taxa interna de retorno, se eu sair no múltiplo bacana. Aí, o que acontece? Para eu acelerar, obviamente eu tenho que trabalhar as alavancas digitais, mas eu tenho que trabalhar aqui em cima esse conceito do novo para criar as plataformas e aumentar o múltiplo. Então, que eu quero fazer, minha missão ali é exponencializar, né? Não só reduzir esse TIR, mas exponencializar o MOIC criando plataforma. Aí, quando veio a Startse,
E eu falei, poxa, é uma grande oportunidade. E a tese, na minha visão do Startse, é muito maior, né? A Startse, ela tem um papel fundamental em trazer as pessoas para esse novo conhecimento, que é foda, né? Um pain point que a gente tem na indústria hoje, né? Você estuda livro de 2, 3 anos, porque até o cara provar, publicar e entrar nas escolas para os professores conseguirem ministrar e ensinar, já nasceu uma coisa nova. Já nasceu. Então, assim, cara, o conceito A mais B, ok, o conceito não muda, mas estratégia de business, puta, esse negócio muda demais e pivota muito rápido. Então, a Startse veio com um posicionamento fantástico, né, para cumprir isso. E aí, quando eu olho para a Startse, você começa a olhar um pouco o passado, quem que empreendia? Era o cara desempregado, né? Sim. Ou é o cara que não tinha acesso, que ia para a rua vender, fazer qualquer coisa. Hoje, né, dado tudo que o digital mostrou e essa força de motor de investimentos, os melhores caras das faculdades e os melhores caras do mundo corporativo 40+, todo mundo olha e fala, cara, eu vou empreender. Sim. Então tá vindo uma massa extremamente acima da média, intelectualizada, conectada para esse mundo de empreendedorismo, que eu vejo a Startse como uma plataforma para não só falar assim, olha, tá aqui o kit mergulho, né? Pé de pato, sunguinha, óculos, não sei o que, como eu vou criar uma plataforma para tirar a fricção. E aí entra o Digitaliza Aí, entra todas as coisas que ela tá colocando, porque assim, cara, eu quero empreender, mas é tão foda empreender no Brasil. Cara, como é que eu contrato uma empresa de contabilidade? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Não, cara, tá aqui na plataforma, você consome, você tem que focar em quê? Acerta o time, cria uma cultura, testa rápido esse produto e o resto eu tiro a fricção. Cara, é bingo, porque eu tenho, é mais forte que o agro, né? Eu tô jorrando petróleo ali dentro. E você tá dando para ele construir o dele, que aí eu acho que é a diferença, de repente, da franquia. Muitas vezes, a pessoa que sai e vai empreender em franquia, por isso, ela quer o kit pronto. Mas, eventualmente, ela perdeu o upside. Né, cara? E você perdeu o upside de você construir o seu negócio. Há muito tempo atrás, eu trabalhei na KPMG, e a KPMG tinha uma área lá de RH, né? De consultoria de RH, e tinha um negócio chamado outplacement, que é quando a consultoria é contratada por uma grande empresa para fazer o phase-out do executivo. Olha, estamos demitindo aqui um vice-presidente, um diretor, e aí contrata a KPMG para fazer um trabalho que vai desde... tem a recolocação, mas tem todo um trabalho ali, psicológico, treinamento, fazer o update de conhecimento e tal. E aí, na época, a gente fechou uma parceria com algumas empresas de franquia, porque às vezes, dependendo, inclusive, aí por uma questão aqui de, às vezes, até preconceito da idade, era difícil você realocar. E aí qual que era o caminho? O nosso papel ali da KPMG era encontrar um caminho para aquela pessoa continuar tendo renda e ocupação. E a gente trouxe players de franquia que faziam uma pequena feira ali, então a gente tinha, sei lá, 20, 30 executivos passando pelo outplacement ali dentro da KPMG, e a gente trazia empresas de franquia que apresentavam, olha, você acabou de sair, você recebeu uma indenização, você está com dinheiro, e aqui a gente tem um kit pronto para você empreender. E aí a gente conversava com as pessoas e muitas delas diziam o seguinte, poxa, mas eu trabalhei a minha vida inteira numa grande empresa, fazendo o que todo mundo mandava. Na hora que eu vou empreender, eu vou abrir uma franquia, que eu vou tomar o risco, mas vou continuar fazendo o que me mandam fazer. E aí isso que você falou de você ter o kit completo de empreender, mas faz o que você bem entender, tá aqui o kit de ferramenta, de conhecimento, tudo. Eu te ensino. Eu te ensino, mas a ideia é sua, o branding é seu, a marca é sua. Poderoso. Eu acho muito poderoso. Eu também acho muito poderoso. E acho que o futuro tá aí. E aí vejo, então, a Startse, esse foi o meu pitch pro CEO do Patra, né? Falei assim, puxa, é muito maior do que educação. Educação, preparação, acomodação, sabe? E vai entrando, né? E aí você entra todo lado da cap table, né? Ou seja, puxa, eu quero montar alguma coisa, cara, como é que eu consigo funding? Né? Você tem todo esse mercado secundário aparecendo, você tem um monte de startup que pode se acoplar. Então... para mim é a escada, né? Eu gosto muito dessa analogia de quem é a ponte, né? Então a Startse para mim é uma ponte para um Startse ou para um Restartse, né? Sim, sim. Cara, assim, a crise dos 40, né? Todo mundo... Eu já tive, não crise, mas, cara, cada vez que eu mudava de empresa, eu montava uma startup porque você tem uma ideia e fala assim, cara... Quero fazer. E cadê esse restart, né? Sim, se eu tivesse essa plataforma, eu tava lá dentro. E às vezes até tem paralelo, né? E eu vou querer saber das suas startups, mas duas coisas antes. Primeiro, eu não sabia. Então, quem levou a tese, quem convenceu o CEO do Pátria para fazer o investimento na Startse foi você, é isso? É um time grande. Mas você estava lá... Na verdade, eu tinha uma função dentro da peça. Né, do Lego ali. Eu era o cara um pouco mais de conceito. Vão chegar para mim e falar, Ricardo, essa ferramenta
te ajuda, não ajuda, como é que isso alavanca o todo. Mas eu fiquei fora do mundo de valuation, fora do mundo tradicional. Até porque conhecia a turma, né? Eu podia estar enviesado pela paixão. Sim, né? sim, então, sim. eu era o pitcher ali dentro. Você né? foi o pitcher, legal. E aí uma outra coisa que você falou, e aí você comentou do Digitaliza aí só para colocar também a audiência aqui, Pátria é investidor da Startse, a Startse investidora do Morse e do Digitaliza aí, então estamos conectados. Mas é interessante que a forma como vocês, investidores da Startse, viram a Startse é muito parecida com a forma que a gente, Morse e Digitaliza, viu a Startse e como as coisas se uniram. Quando eu procurei o Pedro Engler para apresentar aqui o projeto do Morse e do Digitaliza aí, que é a loja, né, de soluções digitais, o estalo me deu, eu estava em casa com meu filho estava brincando com uma espada lá do Piratas do Caribe, batendo na irmã, e eu bravo e tal. Eu ainda pensei, falei, caramba, comprei essa espada, paguei, sei lá, $50 numa espada que dava para comprar por R$5 a 25 de março, e agora isso aqui. Aí me deu estalo, falei assim, por que eu comprei a espada? Porque na jornada do meu filho, a hora que terminou o Piratas do Caribe, que era o brinquedo lá da Disney do pirata... É o bingo, né? Não tem jeito. Ele queria ser um pirata. É isso aí. E a ferramenta para ele ser o pirata era a espada. E tem uma coisa super importante. Num brinquedo da Disney, a transição do brinquedo para a loja não existe. Se eu te falar o seguinte, marca no chão um risco. Aonde terminou o brinquedo e onde começou a loja. Você não sabe. Acaba sendo quase que uma coisa imerso, só. É isso aí. Aí eu falei assim, caramba, mas se a gente está montando um marketplace de software... Quem vai contratar um software de transformação digital? Na boca, né? É quem, exatamente. É quem foi fazer um curso, quem foi no evento e tal. E foi quando eu procurei o Pedro. Eu falei, Pedro, essas pessoas que passam pela esteira da Startse, seja do curso, seja de conteúdo, seja do evento, o que eles querem? Não, eles querem fazer a transformação digital do seu negócio, querem inovar e tal. Mas eles vão precisar de ferramenta, vão precisar da espada, não vão? E aí foi a hora que a gente acabou se aproximando e aí virou investimento. E é interessante que esse conceito que você falou do mel na boca é muito isso. Eu gosto muito de educação para gerar autoridade. Eu acho que todo mercado, e até voltando ao que você falou, a tese de consolidação de mercado, para mim quem consolida mercado dentro do nosso novo mercado, talvez seja mais quem tem autoridade do que quem tem o melhor produto, serviço ou melhor preço. Pode parecer diferente, mas as pessoas vão atrás de autoridade. Sem dúvida. Então eu acho que essa junção desse layer... Cada vez mais, né? Nesse mundo super... fake news, né? É um mundo de fake news, é um mundo que tem muita coisa, qualquer coisa que você vai comprar tem muita opinião, então você precisa acreditar em alguém. Você precisa dizer o seguinte, você pode depois descobrir que você está certo ou errado, mas em algum momento você acreditou, né? E eu acho que isso é importante. E o conhecimento e a educação, para mim, é peça-chave na construção de autoridade. E o legal da Startse é que ela vai te dar o conhecimento, ela vai te interpretar e vai te levar lá. Sim. Então aquela história assim, cara, existe, acredita, venha ver, né? Então o time do Pátria, o board do Pátria estava com a Startse em Portugal há 1 a 2 semanas atrás. Que legal. Fazendo imersão. Então é uma coisa bacana porque o aprendizado não tem que acabar, né? Eu até brinquei num almoço que teve lá do time da Startse com o board do Pátria, num desses pitches. E eu falei assim, cara, o que eu queria, eu sou um CDF, não de estudar, mas eu adoro aprender e eu gosto de estar me sentindo cada vez mais útil, então aprendizado para mim é meu motor, tá? Sempre fazendo uma coisa nova, aprendendo. E aí eu olho e falo assim, cara, se eu pudesse pagar 300, 1.000, 3.000 reais por mês para ficar cada vez mais inteligente ou para ter cada vez mais acesso a coisas que eu gosto, um personal educator... Cara, por que acontece, né? Na escola você é jogado numa fila, né, cara? O modelo americano, obviamente, quando você vai mais maduro fazer MBA, você permite ir no supermercado e escolher alguns produtos. Mas essas escolhas também são dolorosas, né? Porque esse erro implica em alguma quantidade grande de dólar ou deixar de fazer alguma coisa, né? Então é muito difícil você prever. Então esse negócio da Startse de pílula aprofundar aí e voltar e você tá sempre aprendendo, cara, o maior investimento que a pessoa devia fazer nela é assim, a plano de saúde e a conta desenvolvimento pessoal, né? Que aí passa pelo conteúdo e passa pela qualidade de vida, né? Então, cara, são 3 contas que eu pagava o resto da minha vida. Total, e você falou sobre o mercado, eu tenho uma analogia que eu faço que é o seguinte, por exemplo, é difícil fazer a compra do mês de casa, não é? Você precisa pensar o que você vai comprar. Imagina fazer a compra do trimestre. Pô, ninguém faz compra de ano, você faz compra do ano da sua casa, quantos leites você vai precisar e tal. Imagina a compra da vida toda. Imagina fazer a compra da vida toda de supermercado da sua casa sem ter mudado para sua casa.
Para mim, a faculdade é isso. É isso aí. Você vai ter que... Eu fui engenheiro sem saber o que ia fazer. Você vai fazer o seguinte, tá, então assim, eu nunca morei sozinho, eu tô indo e eu vou ter que comprar hoje tudo que eu vou precisar para minha despensa dos próximos 20 anos. Mas eu não sei se eu vou tomar leite, se eu vou tomar água, se eu vou tomar suco, se eu vou ter uma alimentação mais saudável e tal. Então, quando você vai para uma faculdade tradicional, é isso. Você não sabe qual é a sua profissão, você não sabe o que você gosta de fazer, você não sabe onde estão os seus desafios, onde a sua capacidade é melhor ou pior, e você decide ir lá mergulhar em 4, 5 anos de estudo. E quando você vai para o conceito de lifelong learning, quebrando em pílulas, é você ir no supermercado comprar as coisas para sua despensa ongoing. Opa, faltou leite, não gosto mais de leite, faltou água, pô, tenho um filho, agora tive mais um filho e tal. Então, eu acho que isso que você falou, eu tenho muito e quando eu falo, a gente no Morse já fez algumas jornadas de educação também, eu abria dizendo isso. Aqui, a gente vai te dar pílulas de educação. A gente chegou a lançar, e precisamos até retomar, porque foi super elogiado, o Learning Cast. Era uma plataforma de learning em podcast, onde todo dia, 5 minutos, ensinando um termo e um conceito de mercado. Você aprende sem perceber que você está aprendendo, e muito atrelado ao dia a dia. Legal, agora o que eu queria? Conhecer mais de você. Quer dizer, eu já conheço, mas eu queria que as pessoas conhecessem mais de você. Você falou que você já empreendeu. Outro dia a gente fez um podcast aqui com o Edu Lira e com o Eco Moliterno. Eles usaram um conceito super interessante que é do alfinete ao foguete, né? Ou seja, você acaba tocando de tudo um pouco. Eu acho que dá uma visibilidade interessante. Então, você ainda, né, empreendedor, começando o negócio do zero, desenhando o negócio do zero, e do outro lado está na maior private equity da América Latina, com 125 bilhões sob gestão. Eu acho que explorar esse leque vai ser interessante. Então, num tweet, Ricardo Barbosa. Cara, o Ricardo Barbosa é um apaixonado por gerar valor, criar valor, perfeito, agregar valor, e apaixonado por gente, apaixonado por aprender. Acho que eu vou roubar seu tweet. Cara, e é engraçado que esse conceito de value creation sempre veio na minha cabeça, e sem pensar em value creation, sem pensar em pátria. É muito doido, né? Ou seja, primeiro, cara, eu sou, assim, filho de pais, de um lado alemães, de um lado italianos, e todos muito caseiros, né? Então, só aquela coisa de família acima de tudo, né? Deixei de ter muitas decisões na minha vida que eu podia ter tido, eu não fui por causa de família, né? De estar perto, de ver crescer. Eu sou um farmer, sabe? Aquela coisa de... a gente tem... Meu pai faleceu em 2017 e além dessas coisas eu virei fazendeiro. Que legal. Só que eu sou o fazendeiro mais digital possível. Eu fico imaginando já. Antes de vir para cá, tava no trânsito, né? O velho trânsito de São Paulo. São Paulo ensinou pra gente fazer o carro virar um escritório, e graças ao WhatsApp, graças ao Zoom, graças a todos esses caras, você consegue ser produtivo. E você tava operando um drone, mapeando a fazenda. 40 minutos falando com o pessoal de lá, para entender como é que tá aqui, como é que tá ali. Então, assim, imagina, você não é um cara do business, você se mergulha num negócio desse de uma hora para outra cuidando de gado. Então, putz, é bacana que você acaba usando, né, o que você aprendeu. Então, a plataforma de produtividade, gestão, as bichinhas hoje são muito mais produtivas do que antes. Então, tem esse mundo ali, né? E quando eu ia fazendo, eu lembrava do meu pai muito, eu não era o cara que gostava de andar no cavalo e correr. Eu gostava de alimentar o cavalo. Eu gostava de sentar, assobiar e o bicho patar aqui. Então tem um pouco essa minha característica, assim, de gostar de montar e de crescer. E aí na minha carreira, eu sou engenheiro da Poli com um mestrado e MBA no MIT, né? Então o cara gosta de exatas, né? E é interessante, você fala disso, talvez o MIT, tinha 2 anos de formado, foi meu primeiro empreendedorismo. Porque aquela história, né, cara? Você vai gastar... Eu voltei zerado para casar. Olha o risco que eu tomei naquela coisa da crença, né? Eu sabia que ali eu ia tomar um grau a mais de conhecimento, eu trabalhava em consultoria, então eu joguei all-in, né? Você volta sem quase nada no bolso, casado, você olha para a pessoa que te vê numa consultoria, numa carreira bacana e fala, bicho, você zerou, vamos começar com um tanque vazio. Então, essa coragem, né, que a gente começa a tomar, ela não pode morrer, essa chama, né, de acreditar e perseverar. Então, foi um cara que começou com muita sorte trabalhando em consultoria, e uma consultoria que começou dentro da Brahma. Então logo assim sai um molecão da faculdade, você entra lá trabalhando com o board da Brahma, na compra da Antártica, naqueles projetos todos de eficiência operacional.
Então, puta, eu era o estagiário quietão que ficava tomando nota e vendo aqueles caras com conhecimento e com nível de conversa tão detalhado que não estava longe do que eu via na faculdade, né? Sim. Então foi uma grande escola, e a grande escola que eu tive ali, né, que foi com a área de gente, tem uma a Regina Langsdorff, que era do board da Brahma, ela falava, uma empresa ela é uma missão, ela é uma meta bem desdobrada e um conjunto de gente com vontade de fazer. O resto, você faz qualquer empresa acontecer. Então, para mim, foi muito importante esse ensinamento, né, de como é que você monta o alicerce para fazer essa empresa se auto-refletar e começar a gerar resultado e crescer. Então, dali eu passei para outras consultorias, fui muito focado na Day Short, nessa consultoria que eu trabalho, a Grades, na época ela trabalhava no portfólio da GP Investimentos. Então, de cara, eu já conhecia esse mundo de Private Equity, né? Então, rodei um tempo bom por consultoria, saí dessa consultoria, fui trabalhar na Kearney também, muito focado no que a Kearney fazia na época, quando nasceu o e-business, né? Então, todas as consultorias perderam um monte de gente. Eu tinha lá 2 anos de formado. Eu falei, e aí, cara, eu nem sei consultoria, para que lado eu vou, né? O que eu faço? Então, louco para ir para esse mundo de business, mas você tem 2 anos de formado em consultoria, você é mais caro que o analista e sabe muito menos do que o gerente. Então você fica num meio caminho ali que você fala, pô, não tô pronto. Eu falei, vou continuar minha rota de consultoria, aumentar minha largura, porque eu tinha feito um Master em Brahma Administration, né? Porque 2 anos na Brahma fazendo todos os projetos, eu falava, ou eu vou para Brahma, sim, ou eu continuo minha trilha de consultoria. E aí eu falei, puxa, eu quero ser mais wide, quero aprender mais. Aí fui para a Kearney, fiquei lá 4, 5 anos, no meio do caminho fui para MIT. Voltei e fiquei muito com telecom, que estava bombando o celular, né? E eu era um cara que tinha feito 2, 3 projetos de fusão, e o da Antártica e Brahma foi o maior case no Brasil, sim, naquele momento, né? E aí eu acabei entrando muito nesse mercado de celular, que era um mercado muito em ebulição, muita coisa acontecendo, isso muito dinâmico. Claro. Isso na IT Kearney ainda. E aí eu entrei fazendo um projeto na Claro de planejamento e fui para lá, né? Me incomodava aquele negócio de consultoria, de que assim, poxa, eu tinha feito 1 ou 2 projetos, eu era especialista. Não sabia nada. Eu sabia aprender. E sabia perguntar e aprender mais rápido que as outras pessoas, mas eu não conhecia telecom. Então eu falei, puxa, agora eu vou mergulhar. Tive o prazer de trabalhar com o presidente da Claro, montar uma área de planejamento estratégico, quase que uma mini consultoria dentro da Claro. E aí numa das rodadas dessa de consultoria, de planejamento, a gente criou um business que era uma vertical de enterprise, que era a Claro Empresas, que até então era uma diretoria comercial. E aí, eu estava envolvido nesse desenho, nessa criação, o pessoal me deu a chance. Falou, moleque, vai lá tocar. E o consultor, que estava acostumado a ter 4, 5 pessoas no time, desvio padrão baixíssimo, né? Sim. Vai tocar uma área de 5 mil pessoas, que é a área da Claro. 5 mil pessoas, área. Contando direto e indireto, né? As revendas. E era o patinho feio da empresa, que foi aquela época em telecom que o serviço estava ruim, né? E, puta, crise, a gente foi pro Planalto fazer apresentação, todas as teles. Foi um caos, porque aquele problema clássico da demanda crescer muito mais que a capacidade de entrega, né? Então todo mundo ia, puta, vinha a conta errada. Então foi uma loucura, eu entrei nesse cenário, né? Eu falei assim, pô, como é que eu agrego valor aqui, né? Não sou um cara de business, sou um consultor. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou livrar tempo do vendedor. Todo o resto, todo o entorno eu conheço todo mundo de engenharia, então eu vou fazer o seguinte, me dá 80% dos seus problemas, eu vou resolver internamente aqui, você vai vender. Cara, em 5 anos dobramos o patamar de venda, em 5 meses. Aí depois fui tocar a Operação Brasil, isso começou em São Paulo, em 7 meses dobramos o patamar de vendas. E cara, aquilo era uma cocaína, né? Você trabalhando com o vendedor e falava, vambora, então começa a trabalhar nas alavancas e a resposta vem muito rápido. Então a gente saiu de penúltima pior operadora, acho que foi em 2005, ranking Anatel, para segunda melhor, só estava atrás da Sercontel, que é um bairro perto do que era uma Claro, né? Então a gente virou e começou a mergulhar. Então, puta, aquilo lá para mim foi uma segunda paixão que eu vi, né? Que é aquela paixão de entregar, né? De fazer acontecer, mirar. Eu brinquei com a galera, eu desenhei a gente fez um offsite, risquei no chão, peguei uma pedra, risquei e falei assim, a gente vai para cá, quem quiser atravessa, quem não quiser tchau. E fomos embora, né? Jerry Maguire. Vambora que a gente tem que achar o emu, né? Tem aquela, né? Vamos para cima. E aí no meio do caminho eu saí para fazer, fui chamado um headhunter que era ex-chefe na consultoria, para aparecer um negócio maluco que precisavam de um COO na área de entretenimento. Eu olhei assim e falei assim, cara, acho que o cavalo tá passando. Aí a minha conta foi, se der tudo errado, qual é o custo
dessa oportunidade versus investimento. Sim. Cara, eu era diretor executivo na Claro com 26, 27 anos. Eu falei, se eu perder 2 anos da minha vida, não vai mudar nada. Vai mudar. Né? Por outro lado, eu vou trabalhar na empresa de dono, abertura de capital, era o Gávea do outro lado. Aí eu fui Fernando Altério, fui ser CEO da Time for Fun, um negócio totalmente maluco, diferente. Já era Time for Fun? Era CI virando Time for Fun. Era o Palace ainda lá. Eu entrei na CI virando Time for Fun, a gente recomprando dos mexicanos e a Time for Fun assumindo Argentina e Chile. Eu era CEO da Argentina e Chile e head de operações. Foi eu que comecei a pegar o negócio de tickets, aí começa a minha paixão pelo digital, né? Eu falei, cara, esse é o negócio que cresce mais que a Time for Fun. Não para entretenimento, mas eu fui pro futebol. Eu fui para rodeio, porque, cara, eu tô perto das pessoas. Sim. Né? A Time for Fun, ela vai botar lá... Um mega exemplo de você sair, né? E salvo engano, a história do Fernando Altério começou no espaço físico, né? Sim. Era o Palace, né? Era o Palace, a primeira casa. Começou, é isso que a gente tava falando antes, né? Começar do real estate e ir pra plataforma tá aí um grande exemplo. Saiu de uma casa de show e vira uma plataforma, um ecossistema de etiqueteria. E foi minha maior discussão intelectual e conceitual com ele, né? Porque eu olhava a Time for Fun, eu queria fazer lá, a gente criou Tickets for Fun, eu queria criar imagina, o prestígio que tem a empresa, eu queria criar um hard rock café brasileiro. Perfeito. Todo mundo cantou lá. A plataforma de streaming dos Exatamente. Shows, dá pra... Então, assim, puxa, você vê a pandemia, eles tinham que ser o dono desse conceito, Sim. né? Eu queria de live, né? Exato, puta. Então, live for fun. Então, você começa a pensar, time for fun, live for fun, tickets for fun. Então, minha cabeça já era ali, né? Aí, no meio do caminho, cara, veio o Brasil ganhando pra ser sede da Copa do Mundo. E eu era o cara que tomava conta de tickets das casas de show. Puta, aí vem os grupos de fora, AMG, AEG, Live Nation, todo mundo querendo bicar aqui, falando, puta, como é que a gente entra, como é que a gente toma conta das venues? E aí já sai o Ricardo para ser o head dessa SPA e sentar com todos os players, o Debrecht, e começar a privatizar o Maracanã. Então, assim, uma das outras curiosidades, cara, a primeira vez que eu entrei no Maracanã, num jogo da Copa do Mundo, né? Porque eu tinha participado do desenho, da planta, da modelagem, quanto dinheiro aquilo dava. Cara, eu chorava quando eu entrei no Maracanã, eu olhava aquilo e falava, cara, ficou de pé, né? Então era um negócio lindo, assim, né? Beijou o campo. Né? Não tive a chance, eu ia comer grama ali, comer grama, pra me casa, dá um negócio. Então, foi um negócio super bacana, que aí inverteu, né, o mundo, as gringas saíram porque deu a crise do subprime americano e aí veio o dinheiro do BNDES. E aí eu falei, puxa, tá na hora de sair que o play mudou. Né? Falei, não era um play de entretenimento, era um play de real estate. Eu falei, não, isso não é o meu play. Aí eu fui ser head da CBS, a americana CBS, que eles entraram na América Latina, e fui ser o country manager no Brasil, que foi muito gostoso também, você trabalhar com os americanos, 4 anos, aí eu fui aprender de verdade o que é ser representante do shareholder, fazer aquisição no ambiente americano, então foi um aprendizado muito legal, fiquei 4 anos e pouquinho lá. Aí volta o bichinho do Telecom, né? Um grande amigo que tinha sido o diretor comercial da Claro Empresas antes dela virar essa vertical. Ele era o presidente da Samsung Mobile, Michel Pestum. E aí o Michel me encontrou um dia num café e falou, cara, preciso da sua ajuda. Preciso de um COO, cara, o negócio é maluco ali, a gente tá dobrando de tamanho, tem milhões de coreanos fazendo sombra, a gente tem que crescer, tal. Um COO pra Samsung. COO pra Samsung Mobile. Eu falei, cara, vem pra cá. E aí fomos conversando, debruçando, aí fui para Samsung ser COO da área de mobile. Foi super bacana a hora que nasceu as nossas lojas, toda essa parte de omnichannel. E aí, pelo envolvimento, eu acabei sendo COO e CMO. E aí veio outra paixão, né, cara, que é falar com o cliente. Eu não tinha essa oportunidade, eu não tinha tido de fazer campanha, de chorar numa campanha, de chorar motivando, emocionando uma pessoa e fazendo essa jornada. E ali foi lindo, né? Foi quando a gente lançou o S6, que era o conceito diferente. Então a gente fez um monte de show, a gente trouxe Victoria's Secret. Cara, a gente mudou a cara da Samsung. Uma pergunta, você já tinha empreendido antes dessa etapa da sua... Não. Ali que me picaram. Você não acha que é? Porque eu falo assim muito, o marketing acho que tá... Ele pica, porque a sensação de você ver a linha final do que você faz dá um orgulho muito. Eu acho que o empreendedor é isso. É a sensação de você mexer o negócio aqui e você conseguir enxergar o impacto lá na ponta. E eu acho que a cadeia do marketing é muito isso, né? Você toma uma decisão, às vezes, altamente estratégica numa empresa e você consegue enxergar o impacto disso no consumidor. Ah, mas e o CEO, o COO e outras áreas...
Sim, mas é distante. Uma decisão que você toma numa fábrica, uma decisão que você toma ali no departamento financeiro operacional, ela otimiza a empresa, que vai, obviamente, gerar melhorias para o consumidor. Agora, o marketing Ele pica. Ele pica, né? Dois momentos, né? Na Time for Fun, eu gostava de falar que eu não vendia shows, eu vendia sorrisos, né? As nossas métricas de sucesso ali é a quantidade de gente encantada. O que era o sorriso? Cara, eu pegava o foyer da Credit Card Hall, ninguém nunca tinha feito aquilo, cara. Um foyer gigantesco. Cara, eu botei show de backyardigans, eu trazia um playland. Então sabe aquele pain point do cara chegar para o show 5 minutos antes, ficar puto que não consegue estacionar. 5 minutos antes, já sai correndo para conseguir tirar o carro. Eu falei, não, cara, chega 4 horas antes, traz o filho no playland. Aí, obviamente, é algodão doce de 80 pau, bexiga, cara... Tá lá, tá aqui, quem quiser compra. Tá aqui, Então, você pegar aquele pai que trabalha o mês inteiro e ter a chance de ficar 3 horas com o filho no Playland, e aí acabava o show, a gente fazia camarote. Show do Roberto Carlos, faz um camarote, vai jantar com o cara. Cara, tem bolso e tem estratificação para tudo, né? Então, você não aproveitava a experiência. Então, ali foi onde eu começava a fisgar a importância da experiência, né? E na Samsung, eu tive a sorte de estar ali e capitanear a empresa no momento daquela mudança de cabeça do sell-in para o sell-out. Porque o mundo de fabricante de celular, quando chega aqui no Brasil, ele virou o mundo de sell-in por 10 anos. Né? Primeiro em tubo na operadora, que pagava o CAPEX. Depois a operadora falou assim, cara, não dá mais para gastar, eu preciso gastar em rede, porque um diferencial aqui é muito forte. E quem começou a ser empurrado é o varejo. Aí a gente olha, a Samsung tinha uma ambição muito maior do que o varejo dava conta de fazer. Então a gente tinha lá 55%, 53% de share, e queria fazer mais, e o varejo ia devagarzinho, a gente era a maior categoria, a gente sustentava o varejo. Né? Se olhar, você falou, preciso ser o varejo. Cara, rentabilidade por metro quadrado, nada é melhor que celular. Não, o cara vende colchão, vende... Puta, rentabilidade por metro quadrado era altíssima. E aí a gente começou a falar assim, não, eu vou fazer sellout. Porque como é que eu brigava com a Apple? Que tem marca. Não é nem brigável, eu queria só me equiparar. Deixa ela levantar a barra, deixa ela acertar o preço, a ambição do mercado, e eu venho com melhor posição, melhor tecnologia, porque é a regra do segundo na cabeça lá em cima, né? Então a gente começou a mudar toda a segmentação da empresa, ela era por produto. Eu falei, não, vamos por segmento de persona. Então a gente começou a mudar indicador. Meu maior indicador, quando eu brigava com a Apple, era share de mesa de bar em São Paulo, share de mesa de restaurante. Porque assim, não adianta o número lá do cara falando que a Apple tem 3, 4, 5%. É pouquíssimo no Brasil. Que vende no Brasil. Mas quando eu pego a classe A gargalhada... Que compra fora e que traz... Que compra fora e traz, o que eu quero é o share de mesa. Share de presença. Eu vou lá no spot e vejo as meninas todas sentadas lá, iPhone. Eu quero pingar Samsung. Então a gente começou esse conceito, né, de entender sellout, marketing de performance. O Itaú começou lá atrás, a gente falou, puta, eu fui pescar rapidinho, acabei contratando a menina do Itaú para trabalhar depois comigo no Itaú, no nosso na IBM, no nosso marketing digital. Falei, a gente precisa beber esse negócio. Cara, e foi louco, porque você olha, as nossas brand shops, lançamos o nosso e-commerce. Isso, brand shop mais e-commerce, virou 15, 20% da receita do negócio, de uma hora para outra. Né? Então, trabalhar bem a distribuição, cara, foi um super aprendizado. Depois eu saí para tocar a Samsung como um todo, vendas marketing regional. Né? E aí eu fui aprender geladeira, fui aprender ar-condicionado, fui aprender uma série de outras coisas. E aí veio a IBM, né? Um ex-colega de A.T. Kearney virou para mim e falou assim, cara, eu quero que você venha fazer aqui o que você está fazendo aí, só que eu vou te dar motor. Então, para quem é piloto, né? Quem é apaixonado em pilotar, você olha para a garagem e fala, você tem isso? Você consegue fazer isso? Então, eu sabia use case, eu não sabia montar o material. E que é o grande problema dessas empresas techs. Elas têm o material e muitas vezes não sabem use case. Então, para mim, foi música, né? Cara, chegava lá, fiz o carro da Volks falar, entrei nas jornadas de todos os assistentes na Natural Language, né, que nasceram, os concierges. Então, foi um aprendizado enorme, assim, muito grande, em 4 anos que a gente ficou lá. O Volkswagen foi para fora depois, né? Foi para fora. Foi pro Rabelo?
Foi com o Rabelo. O Fábio é um amigão. Na verdade, eu virei amigo pessoal do Pablo de SIC. Até um grande abraço para ele aí. Tomara que ele nos escute, nos assista. Pro Rabelo também. E pro o Rabelo é irmãozaço, né? Irmãozaço, o Fabinho. Ele começou essa história aí com a gente. E o Pablo, cara, ele é o CEO que hoje virou CEO da Volks nos Estados Unidos, na North America, e toma conta de Américas. Cara, imagina um argentino ser um cara desse tamanho dentro de uma Volkswagen Group, né? Então, tem um super orgulho de tudo que ele fez ali e mais ainda da coragem. Que é uma empresa, cara, que mercado duro, pouquíssimo EBITDA ou negativo. Sim. Então ele comprar e vender e contar com criar esse conceito de nova Volkswagen, né? Que a Volkswagen foi pioneira de várias coisas e ela falou assim, poxa, eu quero ser pioneira no engajamento desse novo cliente. E começou a jornada e foi muito louco a venda pro Pablo, né? Que a gente chegou e falou assim, Pablo, eu vou dobrar o teu EBITDA sem dobrar uma chapa de aço. Eu virei para ele assim, ele falou, o que você está falando? E começamos a contar essa história, né? De engajar, de criar um manual cognitivo. E o mais louco que o manual cognitivo são lá 7, 10, 12 pessoas do meu time lá da IBM, time da Volks, que a gente demorou 1 ano para começar o projeto, porque, cara, a Volks fazia manutenção de serviço de TI. Ninguém nunca tinha feito um app lá dentro. Sim. Então você tem que preparar a empresa, né? Então o Giro, que é o CIO, foi um super parceirão, era o CIO, foi um super parceirão. Então a gente preparou o terreno e foi um time, somando todo mundo, lá 20, 30 pessoas, que criou um negócio que foi para os Estados Unidos, foi para a China. E mais maluco, né? A gente tomou um susto, porque a IBM faz a conferência anual dela, né? E nessa época fez em Las Vegas, e a Ginny Rometty, que era a chairman da IBM, vai lá e pega os clientes nas primeiras 2 horas, conta para onde está indo a IBM, conta os casos. De repente, a gente estava o time da Volks, porque a gente ia apresentar um painel pequeno dentro de 5 dias de evento, né, da IBM Think. Ela fala do projeto. Cara, no Brasil fizeram isso, fizeram aquilo, Cara, tomou um tamanho dentro da IBM, tomou um tamanho dentro da Volks, que os caras começaram a falar assim, pô, a gente tem 200 pessoas aqui, só nisso, aqui na China, 1.000 e poucas nos Estados Unidos, como é que vocês fizeram isso? Cara, o projeto voou. E aí veio toda a jornada que, cara, o que é mais legal para quem ajuda a começar um sonho é ver que, puta, o filho tá melhor que o pai, né? Sim. Esses caras, eu não tô mais lá, sou super fã de carteirinha, o negócio é muito louco, né? A Volks não tinha esse preparo ainda, a gente tinha o device. Então toda a conversa, todo o engajamento com o carro começou com o celular e o sonho era entrar no infotainment. Sim. Entrou no infotainment e o infotainment que eles fizeram no Brasil, o infotainment foi pro resto do mundo. Pro resto do mundo. Cara, entrou no hardware que aí made in Brasil numa Volkswagen, cara, que é uma empresa super... Então, mas esse shortcut, eu acho que aí entra um pouco lá, daí eu vou querer saber da sua jornada empreendedora, que eu acho que assim, a barreira, eu quando vejo a indústria automobilística, a barreira é essa, né? O hardware, o ciclo é muito longo, sei lá, deve trocar um carro a cada 5, 7 anos e tal. E você hackear num bom sentido isso, de entender, tá bom, se eu não consigo estar no entertainment, se eu não consigo estar no hardware, como que eu consigo triangular isso com o smartphone? E eu acho que essa sacada vale para vários outros negócios, onde você fazer a transformação no core, na plataforma original é desafiadora, mas você pode encontrar um caminho alternativo que pode ser um MVP, pode não entregar 100%, talvez a experiência, eu não sei, tá? Mas talvez a experiência que você tem no smartphone, ela não é a mesma que você consegue ter a hora que está no hardware, mas pelo menos testa a tese para você avançar depois, né? Exatamente. Então é um pouco esse espírito, né? Vamos hackear o sistema. Cara, e lá foi isso, né? A gente tinha que levar para a nuvem. É uma Volkswagen que tinha passado por um Dieselgate há alguns anos atrás, então uma empresa conservadora. Então foi ali, talvez, nessa minha última passagem pela IBM, foi o meu case preferido, assim, sabe? Bom, as suas experiências glamurosas, corpes, milionárias, bilionárias, falando aqui do Pátria. Agora vamos mão na graxa. Você tem 2 experiências, é isso? De montar do zero, mão na graxa, suor e sangue. Quais são essas 2 experiências? Cara, e 2 momentos muito diferentes, né? Momentos interessantes. Quando eu estava saindo da Samsung para ir para a IBM, eu pedi 3 meses ali para começar, porque... Logo após a picadinha do marketing. Logo após a picadinha do marketing, porque na IBM eu fui responsável na América Latina por uma parceria que a IBM tem com a Apple. Que foi um casamento super bacana. A IBM é um monstro corporativo e a Apple é um monstro de devices que não entrava no corporativo porque tinha aquela coisa de é caro. Né? E aí
Na época que não era seguro, né? Porque eu lembro que a BlackBerry na época criava toda uma fumaça de que tinha muito isso também. O celular da Apple não era seguro para o mundo corporativo, né? E umas saídas da Apple inteligentíssimas, né? Assim, poxa, eu quero olhar o total cost, né? Eu quero olhar a jornada como um todo e eu quero criar aplicativos business to employee. Cara, e aí a gente junto nessa parceria criou mais de 150 aplicativos, algumas olhando 10 indústrias, cara, alguns deles fantásticos. Você pega a indústria aeronáutica, cara, todo o aplicativo de venda dentro, manutenção, cara, tudo isso foi digitalizado, então você conectava toda a cadeia de valor e acho que 10, 15 empresas dessas de aeronáutica começaram a usar a aplicação e foi um negócio muito focado, que você usa a Apple para design e usa a IBM para ajudar com a integração com o core, né? Porque esse é o grande problema, né? O problema não é da casca para fora, ela pode ser linda, maior coisa, o problema é entrar nas entranhas e conectar com o que tem lá dentro, né? Então juntou esses dois mundos e como eu fui para esse lado, eu não me sentia confortável, né? Puta, adoro os coreanos lá, os caras olharem para mim e falar, pô, você acabou de sair, que você é head de marketing, head de regionais, você sabe toda a estratégia. Eu falei, então deixa eu pular fora um pouco. E aí, cara, eu sou um cara, como te falei, observador, né? Tinha um pain point, eu sou apaixonado por animais e cachorros, eu sou apaixonado. Eu tinha um Golden na época e tinha um pain point. Eu ia lavar o cachorro no veterinário, ele chegava lá, eu não deixava sozinho, morria de medo dele brigar com não sei quem, ficava olhando onde colocava ou não, porque eu falo, esse cara vai pegar pulga, vai se machucar. Então, não me deixava tranquilo, então me perdia 3 horas no sábado. Aí eu voltava, botava o cachorro no caminhonete, saculejava, ele vomitava, quase tinha que dar banho de novo. Cara, eu falei, cara, isso tá errado, cara. É um sofrimento maluco. Aí eu comecei a olhar e vi que tinha umas vanzinhas que paravam nos condomínios e dava banho, tosava, achava um negócio super bacana. Eu falei, cara, esse tem um mercado, né? Tem um mercado enorme. Aí eu comecei a estudar esse mercado, aí eu chamei o cara que comecei a dar banho e tentar entender as métricas do cara. Quanto dinheiro você ganha, quanto você investe. Imagino você no pet shop, as pessoas lá querendo saber qual shampoo que põe, você já perguntando unit economics do CAC, não sei o que. Eu tava tentando entender como é que o cara virava, né? E era um business bom pra caramba. Imagino. Aí eu comecei a olhar e eu falei, cheguei pro cara e falei, quero investir contigo. Vamos botar vanzinha. Aí, cara, foi no auge do O2O. Aí eu Ele já era vanzinho ou ele ainda era físico? Ele já era vanzinho. Já era vanzinho. Aí começa esse fenômeno O2O. Aí eu, de novo, né? Vamos pescar, vamos abrir cabeça. Eu comecei a entrar nesses eventos, comecei a conversar com outra pessoa. E eu falei, cara, eu vou ser plataforma. Eu não vou começar a colocar van nem fudendo, Virou Uber das vanzinhas. Eu vou começar a uberizar. E aí foi muito bacana, porque assim, eu nunca tinha feito um aplicativo. Eu peguei, inclusive, para desenvolver uma galera que trabalhou com o Itaú, trabalhou com a Samsung, então nem montei time, não sabia nem que era ágil, não sabia, isso foi em 2005. Então, falei, vamos papai e mamãe modelo de projeto, né? Contratei os caras, comecei, e aí foi um puta grande aprendizado, porque você está acostumado a entrar numa Big Corp, eu sou a Samsung para negociar, eu sou a Claro, eu sou não sei o quê. Cara, você convencer... Eu sou o pet shop da esquina. Eu sou o pet club e tô querendo convencer um cara que tem um carrinho a colocar a minha plataforma. E aí, cara, por mais que você fala do 99, do Uber, fala, cara, vai acontecer, então é melhor você vir para cá. Você fala, é difícil, cara, esse modelo de convencer, né? O cara que era ex-lavador, ganha 2, 3 pau líquido por mês, não quer ganhar mais dinheiro. Não é todo mundo que quer virar um empresário, né? Então a gente começou a olhar, pivota, vem, aí vai para um modelo meio de operar próprio e cria, porque nível de serviço era um pain point, você é corresponsável, né? Então você chega um cara com uma van super top, aí chega um cara com um pau velho e não sei o que, aí é a tua cara. Então, foi um aprendizado muito legal, muito bacana, que nasceu nessa paixão por pets, né? E aí começa marketplace veterinário, cara, tem tanta coisa. E o mercado cresce absurdamente, tem muito mais cachorro que criança, gasta absurdamente, porque você não sabe quando o cachorro tem febre, o que dá, o que não dá, o que manda fazer, você faz, e é um mercado ainda mal atendido, então é um puta mercado que eu adoro, e esse foi o mundo, né? Aí, no meio do caminho, lançando o Pet Club, eu entro na IBM, meu maior time era o time de mobile, tinha mais de 1.000 pessoas lá dentro desenvolvendo mobile para Santander, para
vários players, eu olhava assim e falava, cara, eu vou aprender agora, depois que eu fiz. Eu falei, nunca é tarde, né? Só um ponto, você falou 2015, na verdade. Isso, 2015, perdão. 2015. Não, porque daí você falou, Uber, não sei o que, eu falei, não, 2005 não tinha nem... 2015, então o Pet Club 2015. Eu entrei eu fui para a IBM, comecei a IBM em 2016, 1º de abril, né? Então foi 15 desenhando, 2016 começando a rampar, aí eu entro lá e tem um time de mobile, né? Boa. Então, aí, cara, você começa... Aí vem o mundo do AI. Também, cara, na vida você tem que estar no lugar certo, na hora certa também, né? Porque eu peguei o boom do Watson, peguei o boom de começar a falar de blockchain, comecei a pegar o boom de cloud. Então, assim, para mim, acho que foi talvez a empresa que eu trabalhei que eu mais aprendi, né? Porque era tudo novo, tudo fora do meu raio tradicional de alcance. Então eu tinha muita coisa para aprender e desenhar o novo, porque essa foundation estava mudando absurdamente, né? E aí quando eu estava saindo da IBM para ir para o Pátria, eu tinha também non-compete, que eu estava indo para uma concorrente. Então eles exerceram esse non-compete. E ali foi, já sabendo, né, e já tendo mais tempo, eu juntei com uma galera que estava em Stanford Angels e está lá em Stanford com Machine Learning e um time meu de IBM. A gente falou, moçada, eu tenho X meses de non-compete aqui, o que nós vamos fazer? Eu quero fazer coisa diferente, acho que a gente tem um potencial. E aí a premissa era o seguinte, a gente tem que fazer alguma coisa que conseguisse ter uma diferença competitiva. Porque, porra, competir com a meninada que sai da faculdade e vara à noite comendo pizza, todo mundo tinha conta para pagar, a família para sustentar. Então a gente olhou o negócio e falou que a gente tem que jogar mais como Romário e menos como Júnior Baiano, né, cara? Correr menos e bola certa. E aí a gente entrou muito nesse conceito Gosto da analogia, já usei. A gente tem que ser mais Romário, né? Vai na bola certa. E aí a diferenciação ia muito em AI, ia muito em relacionamento. E aí eu na IBM tinha aberto, comecei a abrir na área de consultoria, a área de saúde. Porque pra gente que trabalha com transformação digital, cara, a onda pesada de disruption vem aí no Open Health, né, sim, cara? Sim. Assim, graças a Deus o mundo de finance vai criando os cases, né? Então o Open Finance vai virar um Open Health. Open Data também, tudo. Exatamente. Eu então, também sou super... E aí eu olhava, de novo, né, voltando a ser muito observador, eu olhava para essa indústria, cara, é uma indústria desenhada toda ao revés, né? Então é uma indústria que vende remédio e vende hotelaria e não vende saúde. E eu falo, cara, da mesma forma que eu quero pagar X reais por mês para ficar cada vez mais inteligente e updated, eu quero pagar X reais para ter saúde, não X reais para poder ser internado em algum lugar. Sim. Então a gente começou a pensar e falou assim, onde é que a gente entra nesse negócio? Eu falei, vamos entrar no começo de tudo. Qual é o root causes, né? Tudo que passa no cérebro. Porque o outro laboratório que a gente faz, cara, todo mundo vai fazer exames, vai fazer consulta. Aí quando você tem multi-especialidades ou a cadeia um pouco mais longa, você já percebeu que nenhum cara se comunica com o outro, não tem essa coisa integrada. Aí eu brinco que é onde o Fordismo destruiu a indústria de saúde, né? Porque quando você estava no passado, era o clínico geral, era o cara que falava com a família, era o farmacêutico de bairro. Aí o negócio complicou tanto e a gente não tinha tecnologia para fazer essa conexão, que é o especialista do tornozelo esquerdo, do dedão direito e não sei o que. Você não sabe nem onde você vai, né? As últimas vezes que eu precisei ir no médico, eu falei, tá, mas dado isso é onde eu vou. Exato. Então você tem e realmente... zero integrado, né? Zero integrado. E aí, além... sem o Open Health, você ainda... Quantas vezes você não repete o mesmo exame? Absurdo. Porque o médico de duas coisas diferentes precisa estudar a mesma coisa e você está lá fazendo... Absurdo, né? Então você é jogado ali dentro, né? O ser humano não tem nem os dados dele, não é empoderado, né? Você é um gado que entra num pasto A, num pasto B. O próprio plano, né, poderia fazer isso, porque quem paga é o plano. O plano está pagando duas vezes o mesmo exame e não é nem má fé de nenhum dos lados, nem do cliente, nem do médico. É que ele não sabe que você tem esse exame já e ninguém lembra. Você não lembra os exames que você fez nos últimos 2 anos. E aí começa aquele esquema, né, do processo para fora e não do cliente para dentro. Aí a gente olhou e falou assim, pô, tem um buraco aí. E aí eu olhava também e falava assim, cara, você tem um cara que tem câncer e perdeu o emprego, teve o pai assassinado, um desastre. E tem um outro cara que tem câncer congênito. A chance de cura e o mecanismo de cura, o mecanismo de reação desse cara que tem um entorno muito mais complexo é muito pior do que desse cara aqui. Só que quando você vai no dia a dia, não estou falando dos hospitais tops, vamos falar da média, o que passa na cabeça do cara não é colocado o que passa no físico. Porque o cara foi treinado para colocar o band-aid e estancar, não para
cuidar da causa raiz. Entendi. Então foi aonde nasceu a minha paixão atual, que é o Mais Vida, que ele é focado em qualidade de vida e saúde mental. E olha que loucura. Começamos a discutir esse negócio em 2019. Sentamos a turma, vamos ver, vamos aprender. Ninguém aqui é médico, ninguém aqui é especialista disso daí. Total fora da zona de conforto. Totalmente fora da zona de conforto. É um bando de nego tech tentando aprender e mergulhar. Eu fui me enfiar em várias coisas. Aí quando a gente está pronto com um conceito para começar a conversar com empresas, fazer pitch, conversar com colegas aí do mercado, que já facilitava em função de relacionamento, foi em fevereiro, veio capa da Exame. Fevereiro de 2020, Brasil, burnout, a gente é principal de ansiedade, número 2 de burnout, blá, 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 isso virou checklist de RH. Aí eu olhei e falei, caracas, olha o tamanho do problema. Março veio a pandemia. Cara, mudou toda a nossa regra, né? Por que eu ia fazer? B2B. Eu ia pegar o meu time, tinha 1.000 e poucas pessoas, gente boa demais, eu ia trazer esses caras para dentro e começar a desenvolver. Aí você vai no lado humano, né? Fala assim, cara, pandemia. Eu vou entrar com os caras num negócio incerto. O que esses caras precisam? Plano de saúde. Então, mudamos totalmente a forma de fazer. Fomos trabalhar com terceiro, a gente foi desenhar. Porque eu falei, cara, esse negócio vai ser um negócio que eu tenho que me orgulhar. A ideia nossa era assim, o propósito é de trazer qualidade de vida e o nosso legado para o mundo vai ser isso. Fora para o mundo corporativo. A gente quer ressignificar a cadeia de cuidado, a qualidade de vida, a saúde mental. E lá fora... Tem Ginger, Lyra, Modern Health, todos esses caras viraram unicórnio. A Ginger, a Amazon comprou, né? Não, a Amazon comprou agora uma outra empresa de primary care. Quem que é? Teve alguma movimentação recente a Ginger, cara, eles entrar em conteúdo, eles se juntaram com uma plataforma grande de conteúdo também de saúde mental. É bem provável você ter até notícia mais fresca do que eu. News aqui. É o Morse News aqui. O Morse é entrevista, mas é news também. Agora eu vou até anotar. É tanta notícia. Eu vou pescar isso também. Eu também vou pescar aqui no Morse News para ver, mas teve um movimento da Ginger recente. A gente tem um bet-up que a gente aposta o almoço lá. Legal. Eu chutaria que foi a Amazon. Que bom. Bom saber. Cara, a Amazon tá perigosa, porque faz todo sentido ela tá olhando as Big Techs, estão olhando para Health. Faz todo pelo sentido. Open Health. Ela já comprou todo o negócio de entrega e unitarização. 2-3 meses atrás comprou esse negócio de primary care. E esse negócio cola como uma luva no primary care, porque ele trata com a pessoa. E o mais legal, você através dessa plataforma, que a gente tentou trazer esse conceito para cá e tropicalizar, e da boca deles, foi muito legal quando a gente desenvolveu o produto, o cara falou, cara, os produtos que vocês têm aqui para lançar é top 5 nos Estados Unidos. A gente falou com um monte de produteiro, né, cara? O que a gente sabe fazer é produto, a gente não sabe fazer terapia, mas a gente sabe fazer produto. Mas a terapia, se você monta o produto enquanto um ecossistema marketplace, a terapia você traz ao mercado. Exato. Né? E aí, conversando com eles, né? Qual que é a primeira visão do cara que é empreendedor? Né? Lá vai eu para os Estados Unidos e fala, bicho, eu quero franquear esse negócio. Você não tem aqui na América Latina, daqui que eu monto, eu tenho gente, desenvolvo, vamos fazer. Aí tem aquela conversa do empreendedor, né? Pô, levantei um monte de grana, o meu AI só fala inglês, cara, é tudo muito diferente. Falei, não, já entendi, cara, vamos ser parceiro e vamos desenvolver esse negócio conjunto. E aí começamos a nossa jornada. Jornada empreendedora raiz do zero, especificando raiz, MVP. Cara, de desenhar, e acho que é muito legal que assim, ali eu trago um pouco dos aprendizados, né? A logomarca da empresa eu desenhei. Que legal. Que é a empresa, né? Assim, a gente chama Mais Vida, é um coração com infinito. E esse coração, ele simboliza o amor infinito pela vida. E o coração com infinito parece uma mulher, que é a mãe, que dá origem de tudo, né? E o Mais Vida, ele é escrito em letra cursiva. Por quê? A gente não é o caga-regra que vai falar o ponto B. A gente vai te dar o foundation, vai te capacitar para você construir a sua vida com as próprias mãos. Então tem um simbolismo, né? Então a ideia é a empresa trazer mais vida, mais qualidade de vida para as pessoas, e essa entrega, essa ressignificação do plano de atendimento de saúde mental e qualidade de vida, a gente faz com o humanoide humano. Porque um pain point dessa indústria era, primeiro, estigma, né? Acho que está começando a combater, mas é meio complicado. Na nossa época, você falar para alguém que estou indo num psicólogo, o cara fala, o que você tem? Não é para se conhecer, né? Você tem algum problema. Então o cara já começa a não querer levantar a bola para o lado dele. Então tem um estigma muito forte. Tem um problema muito forte de acesso, que é aquelas coisas, cara, 90% do Brasil não sabe a diferença de psicólogo e psiquiatra. Sim.
e os ramos da psicologia, para onde eu vou, onde eu pergunto. Então é aquela história, aquele amigo que é muito próximo, que você não tem vergonha de perguntar, você pergunta se ele já usou e como é. Então é um negócio oculto. E não necessariamente é a pessoa que sabe tecnicamente. Exatamente. Eventualmente ela fez errado, ela tá te passando errado também. Exatamente. Então é um negócio oculto, não é um negócio que dá na pele, a pessoa olha, então é um negócio que está acontecendo e você não percebe. Veio essa onda inteira, né, de demanda muito maior que a capacidade de entrega, e o mundo tradicional é aquele mundo das 8 às 5, que não é always on, que não é engajador e que não é inteligente, porque não adianta também ser always on, criar telemedicina 24/7, colocar um monte de cara para atender, que eu também não acredito na uberização disso, né? Porque aquele modelo de paga R$30 para um cara falar da sua capacidade mental não é dirigir um carro. Sim. É um cara que vai te dar um coach, vai te dar um guia, né? E ali a gente trabalha muito a teoria de imunidade à mudança do Robert Keegan de Harvard, né? Que assim, eu tenho a mesma coisa que você, mas a sua cabeça é diferente da minha, o teu clique, ele é um estímulo para dar o clique seu, é diferente do meu. Então, a forma de você... O AI, a nossa inteligência ali é saber como é que eu te dou o clique. Então a gente criou uma plataforma que eu brinco que ele é o personal trainer de saúde mental. Que legal. E qualidade de vida. Que ele tá always on, conversando com você, entendendo qual é o ponto A e o ponto B, e aí tem uns negócios bacanas que a gente fez, e a gente brinca que a gente tem o código da vida lá dentro. Como uma fita de DNA, eu brinco que é o Black Mirror. Você entra, o humanoide te entrevista e vai entender... Puta, quem é o Johnny, qual é o código da vida do Johnny? E aí em cima do código da vida tem um grupo de pessoas 24/7 trabalhando para ajudar você a ir pro ponto B, construir essa ponte. E essas pessoas que ajudam são anjos. Então, sabe aquela analogia de que foi um anjo que me ajudou? Sim, que me ajudou. Então, e esses anjos são psicólogos com treinamento em terapia cognitiva. Você já ganhou um complementar. cliente aqui, tá? Vamos testar, vamos botar aí, cara. E isso é apaixonante, porque no final do dia, qual que é o nosso ponto B? Ponto B, e eu não gosto daquela coisa que pejorativamente tem acabado muito com a indústria, né, de psicologia, de terapia, que é o modelo livre conteúdo sem demonstração fact-based, né? Então a gente trabalha muito com universidade, modelo, e é muito segredo da Ginger lá fora. Assim, 60% da base engaja, e de quem engaja 60% a 70% em 9 semanas, 10 semanas tem um resultado absurdo. Então a gente tem um cockpit ali que conecta todo mundo, e inclusive os especialistas, e a pessoa vai vendo o grau de evolução e a gente monetiza e gamifica esse negócio. Então aí entra o negócio de plataforma, né? Tô depressivo, cara, vamos falar com o Edu Lira, vamos falar com amigos do bem, eu ajudando uma pessoa eu fico melhor. Sim. Eu tô ansioso, vamos falar com a Smart Fit, porque eu fazendo exercício eu relaxo. Então, cara, a saúde é integrada. Então o que a gente fez, eu brinco, que acabou virando meio que um guarda-roupa, onde eu conecto em cada gaveta conteúdo, rewards, parceiros... E é como se fosse o pacote office da saúde mental. Então, por que você vai chegar lá no Itaú? Cara, o Itaú é uma vanguarda, trabalha com um monte de gente, tem conteúdo, tem protocolo, trabalha com Sírio. Qual que é o meu papel aqui dentro? Eu não vou brigar com ninguém. Meu papel é dar a visão 360 da pessoa que está por trás desse paciente e usar o AI para fazer teste AB rápido, dizendo, olha, aquele conteúdo, esse cara reagiu assim. Então esse tipo de cara reage bem com isso nesse momento, nesse horário. Que é o que o mundo médico não sabe fazer. Sim. É rodar um analytics por trás e dar inteligência para o cara atuar. Sim, é o que você falou. Como no teu clínico geral, às vezes ele está olhando uma coisa pontual e não tem um contexto. Cara, isso é infinito, né, cara? Esse mundo você já ganhou um cliente. A gente tá chegando aqui no final, mas eu queria pegar o gancho de uma coisa que eu acho que você falou. Eu sou fã de quando a empresa não só tem um propósito, mas ela tem um porquê. E você explicou o seu logo. E eu, entender o logo que tá por detrás. Então eu quero pedir uma coisa aqui. Eu vou explicar o logo do Morse, que eu não sei se as pessoas sabem. Legal. Olha para eles. O que você entende aqui? Ele, quando foi montado, primeiro, lá em cima, né, os traços e pontos é o código Morse. Mas é o seguinte, o O ali é um alvo. É o target. De ser assertivo. E aqui o E... É sem fronteiras da TIM, Não, assim, quando você bota empilhamento, é dados, né? Você pegar ícones, se você for procurar um pilha, ícone... Né? É uma pilha, né? Então, ícones é de dados. Então, assim, queremos ser assertivo nos dados que a gente vai fornecer para os clientes. Legal. Então, achei legal contextualizar, porque muito é legal a hora que você traz propósito de empresa para isso também. Muito legal. Muito legal. Esse é o nosso papel, né, cara? É isso. Um dia a nossa vida vai o que a gente deixa, né? Eu adorei a frase que você falou lá, até anotei aqui, depois eu quero pegar. Vou escutar, gente, depois eu vou pegar ela
de uma forma mais certinha lá, mas falar que o nosso papel é ter um propósito bem definido, depois criar uma forma de trazer isso em acionáveis, em atividades e reunir pessoas engajadas para isso. Você falou uma mulher, agora eu não sei qual passagem que foi da sua vida. Foi pela Brahma, né? Entendendo como é que desdobra ali, como é que você move um transatlântico, né? Para mim isso é o resumo de um líder dentro de uma empresa, e eu colocaria em cima disso o papel de atuar criando autoridade, né? Eu acho que assim, achei bem legal, tá escrito aqui, vou estudar esse assunto depois. A gente tá chegando aqui no final, tem uma última pergunta para te fazer do meu lado, depois queria deixar aqui aberto para você. A gente está falando aqui de você enquanto empreendedor, de ir lá, mão na graxa, prototipar um MVP e hoje aqui ajudando na transformação digital. Chegando a conselheiro, né, cara? Puto orgulho de ter alguém chamando para ser ouvir, conselheiro, né? Muito legal. E empresas bilionárias tal, lidando com empreendedores e executivos tal. O que eu acho que é interessante? Eu acho que hoje em dia, quem é executivo de um grande executivo de uma grande empresa deve pensar como que ele pode eventualmente aprender o conceito do empreendedor. E a própria jornada da Startse é um pouco isso, né? Como trazer o grande executivo de uma grande empresa a pensar como empreendedor. Do outro lado, você tem um empreendedor que quer se tornar um grande executivo, quer fazer a sua empresa ser grande. O que você diria que é a grande diferença entre os dois e o que um pode aprender com o outro? Cara, assim, eu sempre penso nisso, esse futuro é esse híbrido, né? E esse híbrido é o powerful, né? Porque o executivo, muitas vezes ele pode ter sido esse cara com a chama do empreendedor, mas o caminho corporativo fez com que ele tivesse a criatividade travada, né? Eu via isso muito na Samsung, né? Uma empresa excelente de execução e pouco criativa, porque não tem um apetite de risco, né? Aquela história do exército, né? Então, se você arriscar demais, você pode estar fora. E o custo lá, e você tem que entender um pouco a cultura para entender as pessoas, né? O custo de você estar fora é você estar fora da maior empresa do país. Sim. A empresa sozinha gera 17%, 20% do PIB da Coreia. Então, assim, a alegria da família quando você entra numa empresa como essa, né? Então, o entorno trava um pouco o ser humano, né? Por outro lado, o mundo empreendedor, a gente vê... e aí esse banho de gente mais bem formada e o banho de gente já com uma certa experiência e o banho de empresas como vocês, Startse, que estão ajudando a capacitar, porque isso não aprende isso na novela da Globo, né, cara? Sim. Então assim, a gente devia ter muito mais isso espalhado para o crescimento da própria nação. Então a gente vê muito empreendedor também... por bem e por mal, ele sendo meio que adestrado tentando entrar nesse conceito de VC, de queimar gasolina por queimar. Então, assim, muitas vezes eu tenho que queimar aquele valor que eu recebi em um ano, senão eu não pego o próximo investimento. E não é isso. Então, uma das coisas que a gente olhou, falou assim, cara, eu não quero VC. A gente vai até onde o porquinho conseguir ir, porque a gente quer desenhar o que a gente quer desenhar. Sim, sim. Né? Eu não quero copiar ninguém, não quero a fórmula de ninguém, até porque o que a gente estava fazendo aqui, o que a gente está fazendo é um negócio específico. Né? As pessoas são diferentes, o Brasil é diferente, então não tem uma fórmula mágica. Então, o que eu tento fazer ali no Pátria é misturar, porque... Cara, você pega um cara igual o Pedro e coloca do lado de um super gestor, que é o que a gente está fazendo, né? O presidente do Pátria sentando para ouvir o Pedro e a turma lá da Startse. Cara, eu me sinto na IBM sentando com os caras de tech, né? Porque assim, cara, eu opero, eu sei o business case. Agora o cara chega para mim e fala, bicho, isso aqui pode virar um foguete. Eu falei, você tá de brincadeira. Dá para fazer? Eu virava para minha turma, quando a gente fez esses mock-ups da Volks, cara, a gente montou esse mock-up lá do manual cognitivo em 3 dias. Eu virei para a turma e falei, cara, a gente tem que falar com o carro. Aí vem, dá para fazer. Então, tem esse lado, né, do que a gente bebe muito no empreendedorismo e tem que beber no empreendedorismo, que é o lado do arrojo. Né? O lado do arrojo, o lado de conseguir ter a humildade, porque uma coisa que eu vejo, né, quando eu tô lá no Mais Vida, quando eu tô lá no Pet Club, cara, eu não sou o Ricardo que é conselheiro da Qualicorp, não sou esse cara. Eu sou o cara que tá humildemente tentando aprender e falando com o último layer da empresa para falar da minha paixão, que é lutar para a pessoa ser mais feliz. E ver como transforma isso em acionáveis, né? Que a gente Você vai totalmente para a rua, e eu acho que isso é muito importante, porque no final das contas é o lado que me traz mais junto da humanização. O empreendedor é um cara mais humano, né? Que é o cara que está em contato. E o corporativo, às vezes ele está muito fora. Então, eu acho que o futuro vai ser muito forte
nesse híbrido, e eu acho que vocês, Startse, têm um papel fundamental, né? Porque a empresa fica covarde, né? Se não tem esse spark, a empresa não evolui, nessa história do múltiplo. Cara, essa ideia da fazenda conectada não foi minha. Assim, podia ter sido de milhões de pessoas, eu cheguei e olhei por quê? Porque eu pensei quanto tempo o fazendeiro passava olhando. A mesma coisa do carro, né, cara? Assim, e até eu gosto muito de moto, né? E moto velocidade. Tem o Valentino Rossi, não sei se conhece, campeão e tal. E assim, ele toda hora fica querendo se desafiar. Então ele estava na melhor moto, ele quis correr o campeonato na pior moto. Não vou falar qual que é, porque eu não quero botar nenhuma montadora aqui. Tirar patrocinadores. Tirar patrocinadores potenciais aqui. Mas, enfim, ele estava correndo na melhor moto, ganhando todos os campeonatos. Eu quero pegar a pior moto, que eu quero me desafiar. E depois teve a história que ele ia correr de carro, Fórmula 1 e escambau 4. Eu, quando vejo hoje executivos de grandes executivos de grandes empresas, eu acho que eles deveriam se desafiar. E não assim, eu vou abandonar, mas assim, eu vou pausar a minha carreira, eu vou ser CEO de startup durante um tempo. Óbvio que não vai ter eventualmente a mesma rentabilidade, o mesmo salário e tal, mas eu acho que dá uma reoxigenada. E às vezes o papel de você ser conselheiro, eu tenho aqui, eu adoro, vou citar o nome dele porque eu adoro e tal, o Gouveia, Eduardo Gouveia, foi presidente da Múltiplos, da Alelo, da Cielo. Amigão, já negociei com ele muitas vezes. Que legal, hoje em dia participa de conselho de grandes empresas e ele hoje é uma pessoa super importante na minha vida, humano, super importante na minha vida e tal. E um dia eu fui falar com ele, que eu aprendo muito com ele, ele falou assim, João, e eu ainda falei, né, porque ele tem uma disponibilidade de tempo comigo, semanalmente a gente tá junto, e eu fui agradecer, e ele falou assim, pra mim também é legal, né? Muito. E ele fala, eu me oxigeno. Então eu acho que esse ponto hoje, eu colocaria que todo CEO, enfim, todo grande executivo de uma grande empresa deveria se dedicar, e hoje existem plataformas para isso, né? Plataformas, o Andreas Blozodaski, que foi um dos fundadores lá do iFood, montou junto com a esposa dele, a gente já teve aqui no Morsecast também, uma plataforma que conecta executivos que querem ter uma função. Qual que é a Chiefs? Chiefs. Eu tô entrando lá. Ah, você tá entrando na Chiefs? Então, perfeito. Porque olha isso, que legal, cara, né? É isso. Então, assim, você pega executivos que querem disponibilizar o tempo para empresas menores. Acho que tem uma questão quase que social de você ajudar esse ecossistema empreendedor. Tem ali uma monetização, porque tem um ganho, seja ele pela hora homem ou pelo equity e tal, e no final do dia você está se oxigenando, porque você está vivenciando problemas que são diferentes do seu. Então, eu acho muito legal esses dois mundos não estarem tão distantes. Né? E tem uma coisa bacana, Johnny, que eu entendo assim, toda vez que você vai fazer saltos quânticos, em você como pessoa, não estou falando de carreira, você tem que estar num estágio de equilíbrio. Né? E o equilíbrio da pessoa não é equilíbrio financeiro, né? Tem muita coisa a mais, né? Tem o lado da satisfação, o lado de realização. Então, esse negócio do mais vida, no final do dia, ele é aquela chama que me faz acordar e falando, eu tô devendo alguma coisa para alguém, porque eu sei que esse problema tá cada vez maior e eu tenho capacidade de ajudar a resolver, eu não vou resolver. E que depende de você, né? O que você vai fazer hoje, o resultado tá ali amanhã. Exatamente. E acho que dá uma realização. É ali que eu falo com os hospitais, ali que eu falo com concorrentes, aí todo mundo fala, pô, mas você faria white label? Eu falo assim, cara, eu não tenho ego. Meu negócio não é ser o Bill Gates. Meu negócio é dormir sabendo que eu tô ajudando alguém de qualquer forma. E que você exponencializou essa sua capacidade. Exatamente, né? Super legal, super legal. E isso me faz melhor, né? Porque quando você vê, isso te retrofita, né, cara? Sim, você fala assim, porra, o que te zera no dia a dia? Né? É um esporte, é a família, é a realização, é a doação. Então, esse lado do executivo, ele fica penso, né? Ele fica tão focado dentro da corporação que ele fica penso por não ter esse entorno todo, né? Então é super, super importante. Eu acho que todo mundo devia fazer isso mesmo, se doar e olhar para o bem. E você vê muitos executivos de sucesso fazendo muita coisa legal. Sim, né? sim, muita coisa. Super... Precisa da gente, né, cara? O que você vai deixar? Eu acho que aí, só para fechar, que eu acho que é importante aqui a mensagem também para as empresas. Algumas empresas olham com maus olhos quando o seu executivo está se dedicando eventualmente a um negócio. Outro dia a gente estava conversando com um ali que ia fazer um trabalho ali com a gente, ele falou assim, eu preciso perguntar lá no compliance para ver se a empresa permite e tal, e depois voltou e falou que a empresa não permitia, que ele, enquanto um grande executivo de uma grande empresa, tivesse ali uma jornada, não era nem para ser board, ele era para fazer tipo um trabalho consultivo para a gente, porque eu achei que ele tinha uma experiência importante ali, e eu falei assim, nossa, olha o que a empresa está perdendo, né? A possibilidade de um executivo querer se oxigenar
treinar, a empresa eventualmente estaria pagando um curso, pagando a Startse para mandar ele para Silicon Valley e tal, e ele quer fazer por livre, espontânea vontade. Então acho que vale aqui também uma mudança de mindset do mundo corporativo, de permitir que os seus executivos dediquem parte do seu tempo e da sua capacidade intelectual para fazer uma coisa diferente, que eu acho que vai deixar ele mais orgulhoso de si e vai transformar ele numa pessoa melhor ali no dia a dia, né? Cara, e você tem um orgulho de pertencer, Sim, né? Acho que é uma coisa super bacana que eu volto ao Pátria, a postura e até agradecimento a eles. Quando eu entrei, eu já tinha essas 2 startups. E eu falei, e aí? Né? Porque tem empresa que... E aí que eles falaram o seguinte, vamos botar 100 milhões de dólares em cima e vamos fazer IPO. Cara, tem empresa que olhava para mim e falava, não, a gente tá nesse setor, você vai ter que vender a tua empresa. Sim. Juro, eu recebi uma vez uma proposta e falou, você vai ter que sair do negócio de pet porque a gente tem um co-investimento não sei aonde. Eu falei, cara, não se abandona filho. Sim. Cara, filho é filho. Não é negócio, é propósito. Não se abandona filho, é propósito. E aí o Pátria olhava e falava assim, não, cara, a gente valoriza isso. Que legal. Porque no final do dia o que a gente faz com a empresa e ser esse transformador, esse companion das empresas para fazer elas se alavancarem, mudarem de patamar, quanto mais você aprender... Né? Não é coisa de professor nem coisa de consultor que não operou, cara. Você tem que operar para chegar pro cara e para falar assim, cara, eu sei onde rala, onde dói, né? E aí um outro ponto bacana, eu tô num conselho que não é do Pátria. Eu tenho lá 5 empresas do Pátria no conselho, da Qualicorp que o Pátria tem uma participação, e tô na Multilog, que é uma empresa de distribuição, logística, de armazenagem em portos secos, que é da família do Grupo Porto Belo, lá de Santa Catarina. E quando chegou o convite, né, a empresa está crescendo, ela está querendo virar esse mundo de plataforma, tem uma trajetória linda. Eu perguntei para o Pátria, falei o que era importante para mim, né, e eles falaram, cara, é importante para a gente também, você vai abrir a cabeça. Então, assim, puta, essa visão... Que precisa, né, ter. Exatamente, perfeito, né? E, de novo, se o cara ficar um negócio bacana eu vou lembrar dele para investir. Exatamente. Você tem que criar seu network, né? Sim. Então, faz todo sentido. E vira ali um pipe de chegada. Muito legal o papo. Cara, eu mesmo agradeço. Eu acho que assim, a gente... Dá pra ficar aqui dias. Isso que eu ia falar, assim, era pra ser um bate-papo, virou quase que um M&A aqui. Um M&A não, desculpa, um MBA aqui contigo. Então, obrigado. Eu acho que percorremos vários e vários assuntos. Espero que a nossa audiência tenha gostado tanto quanto eu. É o tipo de podcast que eu falo que eu vou escutar depois. Porque a gente tá aqui... Eu também, pra ver se eu não menti muito. Dá pra editar depois. Não, mas brincadeira. É sério, eu tenho esse hábito. Quando eu comecei a gravar, eu não gostava de me escutar. Eu achava estranho me escutar. E hoje em dia eu escuto os que eu gosto, então vou escutar. E quando eu acho assim, quando vem de propósito, vem de coração, as pessoas que vão nos ouvir, nos assistir, de novo, e quem quiser se juntar a essa corrente do bem e quiser ajudar pessoas a ter mais vida, à tua disposição. Legal. Tem lugar para todo mundo no mundo que quer fazer o barco girar para a mesma direção, né? Então, acho que o mundo precisa da gente, precisa de gente bem intencionado, assim, acho que é só a gente que com essa corrente aqui que consegue virar e ajudar as pessoas que tá precisando, né? Tá ruim, né? Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. E obrigado a vocês que nos acompanham aqui no MorseCast.